Marcelo Coutinho. Bem-vindo, bom dia, tudo bem? Fala, lindinho. Firme? Bom, lindão. Forte? Bom. Corajoso? Sempre. Então, com a coragem que só você tem, dólar e índice na tela. Vai lá, Coutinho. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Olha só, Léo, ruim, né? Bom, a gente tava num canal 137, 144. Aí a gente foi para um canal 143, 140. Ontem cai, hoje continua caindo. Eu coloquei um suporte aqui, que é um suporte específico, tá? Ou seja, eu não tenho nenhum ponto. Peguei aqui um ponto que me chama a atenção, 140.400. Então o índice agora, na próxima entrada a gente olha o intraday, o índice a priori para baixo, até porque você tem um canal, né? Então você tem fundo, topo, topo com topo, volta para fundo. Movimento harmônico, não tem figura gráfica. Então, a priori para baixo. O dólar não, dólar mais comportado. O dólar passa de um viés baixista para uma possível correção altista para posterior baixa, então day traders de plantão atento do dólar. Coloquei um ponto, R$ 5,570, caso o dólar continue subindo. Ele tem que testar o 519 aqui, que bateu no dia de ontem, vamos ver como é que faz. Se romper 519, você tem upside para 70 com posterior queda. Daqui a pouquinho, release do IBGE pra gente trazer mais detalhes e você se ligar. Por hora, é o índice futuro no 0 a 0, é o dólar um pouco mais fraco, mas a curva de juros cada vez mais buscando intensidade para fechar os pedidos de prêmio. Temos 9h06, se liga nos destaques de agenda, vamos ver aquilo que há de nos pautar na dinâmica desta terça-feira, desse dia 8 de julho. Nós acabamos de pagar as vendas no varejo de maio aqui no Brasil. E daqui em diante, bom, 10h30 é o horário-chave hoje, tá, pessoal? Por quê? Nós teremos leilão do Tesouro Nacional. E você vai dizer, legal, qual a notícia? Toda terça-feira tem. E eu vou te dizer, é verdade. Mas, de acordo com o Alex Martins, circula a informação de que Rogério Ceron, junto aos seus, estaria predisposto a voltar a emitir um número maior de LFTs para sustentação da dívida pública brasileira. Como é que é, Léo? Hoje a estratégia está em quais moldes? Os leilões de quinta-feira são mais encorpados que os leilões de terça-feira. E os leilões de quinta-feira têm por característica a emissão de títulos pré-fixados. As taxas andam esticadas, mas se financiar através do pré-fixado, estava sendo mais saudável ou vem sendo mais saudável do que antes, que era se financiar com a emissão mais forte e mais larga de LFTs, isto é, títulos pós-fixados que remuneram a Selic mais uma taxa geralmente simbólica, tímida. Porque quando o Tesouro focou bastante nesse tipo de emissão e o mercado de DIs já estava enxergando variáveis que o levavam a apostar num ciclo de alta, você colocou querosene na fogueira. Você começou a dar ao mercado títulos que ficam mais atrativos se a Selic continuar subindo, num contexto em que o mercado passou a enxergar variáveis que levariam a Selic a subir. Resultado? O Tesouro entrou na roda, tomou drible, foi ruim para o financiamento da dívida pública brasileira, cujo perfil começou a ficar hipertrofiado, mega fortalecido nas emissões de títulos da Selic mais um prêmio, e como a Selic não parava de subir no entendimento do mercado, dito e feito, saímos de 10 e pouquinho para os atuais 15%, então esse título começou a ficar ruim. Aí há um deslocamento da estratégia, um esvaziamento dessas emissões às terças-feiras e o encorpamento das emissões às quintas-feiras. Porém, agora, o ciclo econômico sugere muito mais que daqui para frente é Selic para baixo do que daqui para frente Selic para cima. Se daqui para frente é Selic para baixo, o mercado assim enxerga, o Tesouro pode começar a enxergar também. E em o Tesouro enxergando também, o que a gente começa a reencontrar? Uma estratégia de composição da dívida brasileira com maior emissão dos títulos atrelados à Selic. Uma vez que a Selic tem condição de cair, então o Estado brasileiro teria que pagar menos para sustentar sua própria dívida. O leilão de hoje pode nos dar a primeira fotografia dessa dinâmica. Ficou claro? Vocês acompanharam junto comigo? Se alguém não entendeu, manda aí que a gente se ajuda, tá, pessoal? Então, o leilão do Tesouro hoje é fundamental para a gente ver se estaremos diante, pelo menos do início desse movimento. 10h30 é hora.
E aí a gente já vai lá para a faixa do almoço de negócios, porque ao meio-dia tem as expectativas de inflação ao consumidor americano no mês de junho. É um dado quente, estamos apenas no primeiro terço de julho e é uma fotografia fechada do mês 6. Também meio-dia, Galípolo participa de almoço da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo. Será que vem alguma pista sobre Selic nesse fórum? Meio-dia e 30, Lula faz declaração à imprensa. Vamos acompanhar as falas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 2 horas, Fernando Haddad participa de audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. E aí os compromissos são internacionais a partir de então. Na mesma faixa das 14, tem o leilão de treasuries de 3 anos, bem importante para a gente avaliar a demanda pelos títulos da dívida americana, sobretudo no curto prazo, 3 anos, considerado um período relativamente curto para pensar o endividamento americano. 5,5 os estoques de petróleo IPI, 10,5, meus amigos, CPI e PPI, inflação ao consumidor e ao produtor na China. Foto de junho. A gente vai digerir isso e repercutir isso amanhã, mas é importante colocar no radar. Lembrando que o problema da China não é inflação, hein? O problema da China é deflação. Isso posto, vamos lá. 7 pontos base meio a menos nos pedidos de prêmio. A curva de juros está fechando no Brasil com mais intensidade a cada minuto que passa. Já são 7 pontos base a menos. O Ibovespa Futuro vira de novo. Alô, trio, por favor. Atenção, 3, 2, aí, ó. Tá bonito. É virada. Ó, se virar de novo o Indifute, nós vamos com violino, tá? Nós aposentaremos vocês, porque tá uma violinada isso aqui. Virou, hein, Leozinho? Virou, olha lá, ó. É violino e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Indifute 0,04% de marcha ré, ainda não firmou direção, muito menos intensidade. Dólar caindo 0,43, aqui a gente começa a ver, hein? A gente começa a ver uma intensificação no movimento de baixa da moeda americana. Vamos convidar o Coutinho a revisitar. Bom, Coutinho, quais as notícias, você me pergunta? Eu te digo, certamente o dólar deu uma aprofundada no viés baixista, você revisita, e aí a gente faz o exercício, ó, mínima de novo no dólar, e aí a gente faz o exercício da curva de juros, aproximando 2 contratos, um curto e um longo, o DI1F27 e o DI1F35. A curva hoje está fechando em 7 pontos base e meio. Intuitivamente, a dinâmica sugere bolsa para cima ao longo do dia. Vamos ver se isso vai ser entregue ou não pelo mercado ao longo das próximas horas. Coutinho. Vamos lá, Léo. Olha só, pessoal, o índice a priori, uma figura ruim, mas se tivesse que falar algo, seria para baixo, porque eu tenho um envelopezinho aqui, né? Cai, lateraliza, cai. Tem que romper aqui essa região do 141,080, assim, muito ruim a figura. Então, um pouquinho de calma, um pouquinho de cuidado na abertura do mercado para o índice formar uma figura melhor. Se tivesse que fazer algo emergencialmente, para mim seria para baixo. O dólar cai, R$ 5,492. Formação do dólar igualmente ruim, você tem um longo canal entre R$ 5,519 e 437. A figura gráfica do dólar, ela deveria ser para cima, então também me chama a atenção. Eu também vou pedir um pouquinho de cuidado quem estiver operando dólar na ponta vendida. Mais de 2.400 pessoas conosco, quem tá na TC News tá com tudo, 930 likes, partiu galera, chegou o momento, vamos lá, furar a resistência dos 1000 likes, contamos com a sua atenção aí do outro lado, especialmente para os meus amigos Leandro França, Rivotrilde, bom programa Léo Pinheiro, Camila e Little Couto, obrigado Rivotrilde. O Léo Bandeira também está por aqui. Coutinho, faz uma análise do índice dolarizado, essa é uma boa provocação, hein? Dolarizar o Ibov vai escancarar que ele está muito barato, de fato. É uma boa provocação do Léo Bandeira, daqui a pouquinho a gente pode encomendar para o Coutinho. O Augusto Nichelle, o Gatuno Trader, like dado, Leozinho, obrigado, meu irmão. O Tacarepau também tá por aqui. O Jailson Jadrex, criticando aqui a possibilidade de um Bolsonaro, um familiar do Bolsonaro, ser candidato, tá falando de eleições de 2026. Também na área o Carlos Lopes, o Ale Macedo, também o Vela Negra, o Carlos Lopes Correia, o Natan Caetano, o Pedro Assis, quem mais tá aqui, ó? Matheus Martins, o glorioso Miritec, o Juliano e o Luciano Desotti,
o Juliano Paulo da Silva, também o Gavião e o Rogério Santos Costa, pra esta super galera. Vambora! Já temos 997 likes, os primeiros 1000 estão chegando. Valeu pelo carinho de todos vocês. O EA Trader também tá na área. Ótimo dia, Leozeira. Obrigado, meu irmão. O Alan Harrison. Grande Alan. Bom dia, meu parceiro. O canal da Fiboninha também tá por aqui. E o glorioso Takaro. E eu só posso falar Takaro mesmo. Porque se eu falar o nome e o sobrenome, o STT me caça. Pra esta super galera, o dólar e o índice estão na tela. Daqui a pouco tem curva de juros na análise do Coutinho. Tem o Ibov dolarizado e tem o release do IBGE para as vendas do varejo na voz de Camila Nascimento. Em instantes, TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader. Completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Amigos, a dinâmica da curva de juros vai entregando o que nós imaginávamos. A curva de juros chega a 9 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Por enquanto, uma coerência absurda entre o que nós pagamos de fundamento macroeconômico, o cenário que nós projetávamos caso os fundamentos macroeconômicos sugerissem uma desaceleração da atividade mais forte do que imaginado. Respira. E com isso, a curva de juros, que não para de renovar mínimas, chega, no caso do DI 1F29, a 10 pontos base a menos nos prêmios. Olha, é o seguinte, amigos, o dólar está despencando. Nós tivemos várias mínimas nos últimos minutos, R$ 5,486. Já chegamos a 0,64% de marcha ré. São 34 pontos menos para o dólar. E o Ibovespa futuro é o que ainda não acordou. Bom, se depender do fundamento, dólar para baixo, curva de juros fechando, esse Ibovespa tem que reagir. É uma questão de tempo para ele reagir. Se ele não reagir, vai ser legal a gente investigar e a gente entender qual é a narrativa que está prevalecendo, qual é o fluxo que está chamando mais atenção, porque por enquanto o Indifut insiste em permanecer no 0,10, 0,11%. O que é que está por trás deste que até aqui é um fenômeno da parapsicologia que alguns, inspirados pelo quadro, concluiriam: isto não existe! Marcelo Coutinho, DI1F27, DI1F35, na tela pra galera, é você. Vamos lá, pessoal, 27 do lado esquerdo, juros de curto prazo lateralizado, ainda que lateralizado com viés baixista, não consegue romper 14,10%. Você vê que você vai acumulando aqui, mas os juros ele não consegue cair. Cai no dia de hoje, mas semana passada, por exemplo, subiu. Já o nosso juros de longo prazo, DI 1F35, esse baixista, tudo sob controle, longo canalzão de baixa, cota 13,40% contra curto prazo, 14,14%. Às 9h18, para o meu querido Arthur Henrique. Bom dia, Léo. Bom dia, Arthur. Também o Ricardo Ferreira. Bom dia, Leozeira. Tamo junto. Bom dia para o Ronaldes, que se inspira em Cristiano Ronaldo. Sim. Quem mais tá aqui, ó? O Aurélio, o Tacanepau. Ah, esse aí... Não, tudo que o Cristiano Ronaldo tem de impositivo, esse sim aí tem de frágil. Como é que é o sim? Sim! Ô, Coutinho, se você tivesse um gestor pro qual você perguntasse alguma coisa do tipo, meu gestor, eu vou deixar aí 100 mil reais com você esse mês, você vai alocar direitinho? Se ele te respondesse assim, ó... Sim! Você faria o quê? Tiraria da mão dele. Não! essa nós não conhecíamos. Então tem o não também? Vamos saber, Leozinho. 9h19. Vamos pra onde agora? Vamos pro release do IBGE. Vamos entender de quais linhas vieram as fraquezas deste mês de maio, que registrou uma foto negativa superior àquela que se imaginava. Para ser preciso, o consenso mensal era positivo, né? Era de 0,20 para maio. As vendas no varejo registraram, no entanto, menos 0,20. É um certo abismo de 0,4 ponto percentual. No acumulado dos 12 meses, o consenso apontava para 2,4% de aceleração,
que seria uma desaceleração frente a abril, porque em abril tinha sido de 4,8% o número absoluto de 12 meses acumulados. Então nós sairíamos de 4,8 para 2,4. Nós saímos de 4,8, mas não chegamos em 2,4, chegamos em 2,10. Então, por qualquer ângulo que se veja, vendas no varejo mais fracas. A Camila Nascimento está investigando, a partir do release, o que é que contribuiu para esse enfraquecimento. Ela nos conta agora. Você, cá. 5 das 8 atividades do varejo cresceram em maio, com destaque para equipamentos de informática, com alta de 3%, e móveis e eletrodomésticos, com avanço de 2%. Na comparação anual, 6 das 8 atividades do varejo tradicional registraram aumento nas vendas. O setor de tecidos, vestuário e calçados liderou o crescimento, com alta de 7,1%, seguido de móveis e eletrodomésticos, que cresceram 7%, e artigos farmacêuticos, que cresceram 5,5%. Já combustíveis e lubrificantes registraram queda de 0,6%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico caíram 0,4%. No comércio ampliado, o setor de veículos e motos cresceu 1,5%, de material de construção registrou alta de 4,7%, enquanto o atacado de alimentos e bebidas contraiu 5,1%. Alguns setores apresentaram trajetória de recuperação e crescimento sustentado. O segmento de móveis e eletrodomésticos acumula 23 meses consecutivos de alta nos últimos 12 meses, enquanto o de artigos farmacêuticos mantém 27 meses seguidos de crescimento, apesar da desaceleração recente. O setor de informática reverteu 3 meses de queda, com alta de 4,7% em maio, embora ainda acumule retração no ano. Já o setor de livros e papelaria voltou a crescer após 12 meses de perdas, com alta de 2,5% na comparação interanual, mas ainda registra perdas no acumulado anual de 12 meses. Léo. Olha, ouvindo o teu raio-x, cara, ouvindo o teu panorama, a gente sente que, de um lado é inegável, houve uma desaceleração, claro, mas, de outro lado, não parece ser uma desaceleração puxada por uma linha específica do varejo. Ah, essa linha aqui destruiu a foto absoluta. O que é melhor em termos qualitativos macroeconômicos, porque você tem uma desaceleração, pensando aqui no óculos do Banco Central, registre-se, você tem uma desaceleração generalizada. Porque, veja, 5 das 8 atividades do varejo cresceram em maio, só que cresceram menos do que se imaginava, né? Nós vamos trazer mais detalhes para você. É isso mesmo, ó, 5 das 8 atividades crescendo menos do que em abril, mas crescendo. Na comparação anual, 6 das 8 atividades registrando aumento nas vendas. Então, você não tem... Engraçado isso, Coutinho. Você não tem uma fotografia de generalização negativa. Você tem uma desaceleração generalizada, que baixa o número absoluto, e como você tinha uma base em abril mais esticada, fica mais contrastante ainda a desaceleração de maio. Mas estamos longe de um colapso do varejo brasileiro, dá para embalar assim. Aqui, ó, em relação à foto negativa, combustíveis e lubrificantes, só reforçando aqui, porque a Cá nos trouxe várias informações. Então, combustíveis e lubrificantes, além de artigos de uso pessoal e doméstico. Estes fecharam, apresentaram queda. Estes ficaram no negativo. Mas olha, quantos setores não avançaram, né? Vestuário e calçado, 7,1%. Que mais? Artigos farmacêuticos, 5,5%. Material de construção, 4,7%, enquanto o atacado de alimento e bebida caiu 5,1%. Bom, interessante mesmo essa visão qualitativa a partir da metodologia do IBGE que a gente traz para cá. E, de novo, tá? Isso que eu estou registrando, no meu entendimento, não diminui a precificação das vendas fracas do varejo em maio. Ao contrário, aumenta o potencial de precificação das vendas no varejo. Porque mostra uma desaceleração em tom generalizado, sem uma gravidade para a saúde da economia brasileira mais acentuada. E a curva de juros vai respondendo a isso. Nós temos de 9 a 9 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio, em média em toda a extensão da curva. O dólar firmou e lá ficou, 0,60% de marcha ré. Mas o Indifut... Conversa com o Indifut, Coutinho. Faz esse favor. Você tem essa barba branca na cara. Você tem o respeito do Indifut. Chega pra ele e diz: decida-se. Sai do armário.
É para um lado ou é para o outro? Você não pode se esconder. 141.285 pontos, o trader olha para a tela e não consegue decifrar para onde a coisa vai. Agora, a coerência macroeconômica, a onda, o direcional da onda, sugere bolsa para cima. O gráfico sugere isso também, um repique que deu em Indifut algum respiro? Por enquanto não, por enquanto é para baixo, Léo. Olha só, você tem uma longa queda, uma longa lateralização. O índice inclusive chegou a cair um pouquinho, já devolveu, mas a formação é baixista. Se tivesse que fazer uma aposta para mim, é 141.305 a 140.400. A priori é para baixo. Esse cara teria que fazer uma bela reversão nesse ponto aqui para começar a subir de novo. 9h25. Daqui a pouco, o Fundo Verde voltando para a Bolsa Brasileira. Luiz Stuhlberger tá de volta pro jogo, hein? Vamos repercutir aqui, conversei um pouquinho com o Beida a respeito, é a nossa próxima ideia, nosso próximo assunto. Olha o Jorge Skeff Filho. A sagacidade do Léo Pinheiro nos efeitos sonoros é impressionante. Sempre timing perfeito. É o Jorjão elogiando o nosso Leozão aqui. Inclusive, ó, tá com moral, hein, Leozinho, ó. E é o seguinte, de tempos em tempos é legal a gente partir pra nave mãe, porque nosso público vai mudando, a gente vai falando pra cada vez mais pessoas. Tem gente que ainda não conhece o Léo Pinheiro, vai conhecer agora. Vamos lá, ele tá ajeitando a casa lá pra receber vocês, claro, né? A gente vai visitar a sala operacional. Vamos dar um pulo lá, então vai lá, Leozinho, quero ver. Vamos ver como é que tá e ó quem vai lá dar um abraço nele. Aê, que beleza. Ó o café caindo aí. Ô, Leozinho, eu vou te falar, o Coutinho não se aguenta. O Coutinho não se aguenta. É só cortar pra nave mãe que ele vai lá viajar com você às 9h26. Sai daí, garotinho. 9h26. Vamos lá, pra onde eu vou agora? Eu vou com o Coutinho em relação a 2 relatórios. Vamos a eles. Amigos. Então, ó, esse é o Léo Pinheiro, ele que comanda aqui toda a nossa parte operacional e também a parte de sonoplastia. Santander corta preço-alvo da VEG para R$ 64,00 e justifica isso pelo câmbio. Então, de um lado, o Santander manteve a recomendação Outperform para a VEG, só que reduziu o preço-alvo de R$ 72,00 para R$ 64,00 em função da valorização do real, não em função de uma mudança de fundamento da empresa. A apreciação da moeda afeta resultados da companhia, que tem cerca de 60% da receita no exterior. Analistas argumentam que o desempenho da VEG é exagerado sim em 2025. A ação acumula uma queda de quase 20% em reais ou 6% em dólares, contra uma valorização de 16% do Ibov. Resultados decepcionantes do primeiro TRI provavelmente serão seguidos por trimestres de melhoria e melhoria sequencial da margem, apoiados por mix de produtos mais interessante, o que pode suprimir o sentimento negativo. O banco vê recuperação gradual nos próximos períodos. VEG3 no gráfico do Coutinho, depois desse relatório do Santander. Coutinho. Olha, Léo, pra mim tá longe, né? Você fala de R$60 em VEG, é praticamente voltar a dezembro 24, que é a máxima do período. VEG cota R$ 42,33. VEG pra mim é baixista, quem tá comprado tá mal comprado. VEG para mim é 38,19, VEG está lateralizado há 4, 8, quase 10 semanas, nessa região aqui de R$40. O ativo não tem força para subir, o ativo ele vai afunilando para baixo. Quem está comprado em VEG, por favor, eu não vejo sequer uma figura gráfica para falar, ok, você está na parte de baixo do gráfico, vamos iniciar um processo de compra. Por enquanto, não. Nós temos agora 9h29, vamos com Cury. Cury registra vendas sólidas, de acordo com o Citi. Foram 2,3 bilhões de reais. O Citi avalia que a Cury apresentou vendas líquidas robustas neste valor no segundo trimestre, com uma alta anual de 7% e um crescimento trimestral de 29%, superando as estimativas em 120 pontos base. Cancelamentos representaram 9,5% das vendas brutas, 150 pontos base acima da estimativa de 8%. Lançamentos atingiram 2,2 bilhões de reais em linha com o esperado, enquanto as vendas brutas foram fortes, 5% acima das previsões, ficando em 2,5 bi de reais. A geração de caixa positivo ficou em 103 milhões de reais e foi impactada por movimentações da CEF com saldo a receber de 210 milhões. 93% das vendas foram via Minha Casa Minha Vida, que é o grande eixo de atuação
mais popular mesmo da Cury, devido à nova faixa 4 lançada em maio. O City mantém compra com preço-alvo de R$ 35,00, é um potencial de 18,5%. E o gráfico de Cury tá lindo, né? É um sobe, lateraliza, pedindo para subir de novo, Coutinho. E casou aqui, né? 35,12 é o meu objetivo, relatório cota 30, tudo sob controle. Me preocupa Cury lateralizado há 45 dias, isso me incomoda, mas ok, quem tá comprado e for carregar o ativo, destrava acima de 30,68, objetivo 35,12. Ai, vamos lá. São 9 horas com 30 minutos. Ó, depois você vê aí, Leozinho, os comentários no chat aqui, ó. Tem cada comentário legal pra você. A galera aqui elogiando a sonoplastia. Cadê o Messi aqui, ó, da sonoplastia? É o... só porque eu queria pegar aqui, ó. Achei! É um rapaz que trabalhou com sonoplastia, o Ricardo AJ. Ele diz, trabalhei com sonoplastia, posso dizer com propriedade, o Léo Pinheiro é muito brabo. E o Aurélio, o Léo Pinheiro é o Messi da sonoplastia. É isso mesmo, que bom que vocês identificam, porque vou falar uma coisa pra você, viu? A palavra nem saiu da boca, já teve efeito pra ilustrar aqui. 9 horas com 31 minutos, especialmente para o Motas, para o Augusto Nichelle. Agradecer, né? Mais de 1.100 likes a essa altura, estamos chegando na faixa das 9h30. E Ellen Orquídeas também está por aqui. O Felipe Zan, Leandro França, com a gente desde cedo. Olha o vovô economista, também está na área. E a Rô, que manda bom dia e diz, Coutinho, pra mim, é o pai da Fiboninha. É isso mesmo. 9 horas com 31 minutos. Bom, Coutinho, nós estávamos devendo como último destaque aqui dessa primeira meia hora a seguinte manchete. Verde, de Stuhlberger, vê oportunidades no Brasil apesar da fragilidade fiscal. Vamos passear por essa manchete? O destaque nos veículos que cobrem mercado financeiro. Você sabe da ampla performance positiva ao longo de décadas que o Fundo Verde tem. E o Fundo Verde estava fora, operando muito mais DI e proteção. Agora voltou? O mês de junho trouxe um cenário de volatilidade e ajustes para os investidores brasileiros. De acordo com o último relatório de gestão do Fundo Verde, de Luiz Stuhlberger, o mercado local continuou a enfrentar desafios financeiros enquanto o país lidava com questões fiscais e políticas. A batalha política em torno do IOF se acirrou com a derrubada pelo Congresso do decreto de aumento do imposto e o cenário global contribuiu para acentuar as tensões no mercado. O Fundo Verde, que continua focado no mercado doméstico, registrou ganhos no euro, real e nas alocações em criptomoedas e crédito local, mas enfrentou perdas devido a hedges em petróleo e commodities. O mercado busca olhar para longe em busca da mudança eleitoral, mas com o desafio de lidar com um custo de capital altíssimo, escreveu o fundo em um relatório. As alocações em juros reais e em real mostraram-se como as mais atrativas, com o carrego favorecendo uma perspectiva de retorno ajustado ao risco, segundo o Verde. No Brasil, o cenário segue desafiador, com o mercado de crédito e as taxas de juros ainda apresentando uma grande pressão sobre as empresas e investidores locais. Para fechar, em termos de performance, o fundo apresentou uma rentabilidade de 0,97% em junho, acumulando 7,15% até o momento, refletindo o contexto econômico global, além de local. O cenário macro-americano sinaliza uma política monetária mais frouxa, com a expectativa de cortes a partir de setembro, o que contribui para uma contínua pegada de enfraquecimento do dólar. Esse cenário não foi suficiente, no entanto, para alterar o ritmo dos mercados acionários globais, que continuaram sua trajetória positiva. Então, assim, com base no relatório do mês de junho, um pouco das pistas do Fundo Verde, do Stuhlberger, que é sempre um proxy, ou uma proxy, para a gente pensar a alocação do investidor institucional local aqui do Brasil. E uma pegada cada vez mais expositiva à Bolsa de Valores, a julgar por essa última apuração. Meus amigos, Coutinho, você revisita dólar e índice pra gente dar sequência aqui com o Manhã TC News. O dólar tá recuando 0,64%. Olha, a mínima foi R$ 5,484, agora estamos em R$ 5,486. Estamos a 2 pontinhos da mínima intradiária. E o Indifut ainda no 0-0, vai esperar o à vista, hein? Pois não, Coutinho? Sem alterações, Léo. Olha só, o índice futuro do seu lado esquerdo aqui com um envelopezinho segue, mas ainda não se mexe. Então você tem aqui o caiu, lateralizou, mas não cai. Chegou a cair, fez aqui um pouquinho de pavio, volta.
permanece no 0 a 0. Dólar, mesma coisa. O dólar caiu. A parte que já tinha desde a nossa última entrada, o dólar subiu muito pouco. O dólar permanece ali R$ 5,486. Para mim, ambos os instrumentos, eu sigo com cautela. Para mim, o índice ok, para baixo. O dólar deveria ser para cima, me chama um pouco de atenção. Cuidado aí quem estiver operando. Obrigado, Coutinho. Alexandre Cabral, na ponta da conexão. Bom dia, professor. Bom dia, Brasil é Chelsea. Que isso, professor? Brasil é Fluminense hoje. É que vou torcer pro Fluminense, droga nenhuma, maluco. Mas eu acho que passa. Mais um que acha que passa. O Beda também acha que passa. Não, eu como corintiano, acho né? Que o final vai ser Paris Saint-Germain e Fluminense. Fluminense fica em segundo. Mas eu acho que passa sim. Eu acho que passa sem dificuldade, tá? Não, como corintiano, eu não tenho nada contra. Ao contrário, eu tenho tudo a favor do Fluminense no atual contexto avançar pra decisão. Acho que é legal pro futebol brasileiro. Mas se fosse o Palmeiras, meu amigo, eu estaria atacando pedra. Eu não queria de jeito nenhum. Eu também. Também. Eu também. Se fosse o Vasco, também. Se fosse Corinthians, também. Eu quero que todo mundo vá pro inferno, menos o Mengão. Que isso, Cabral? Que rigoroso, hein? Nada de lateraliza sobe, lateraliza desce. Ai. Pensar que o Flamengo derrotou o Chelsea, né, nessa competição. Bom, vamos lá, Cabral. Preparado? Preparado se meu pai ajudar com barulho, né, pai? Que a gente combinou que até 10 horas sem barulho, ele está do meu lado mexendo no pacote, né, pai? Então tá. Preparado. Venda de varejo, veio uma draga. Uma draga. Explique, discorra. Então, tudo veio ruim em relação ao esperado. Você esperava que viesse uma alta de 0,20, veio uma queda de 0,20. A indústria farmacêutica, que tradicionalmente entre março e maio é uma indústria forte, devido ao aumento de preços, tem vários analistas que eu conheço que falam que o Natal da indústria farmacêutica é entre março e maio. Veio uma alta bem menor do que esperava. Esperava uma alta de 3% e veio uma alta de 1,7%. Varejo ampliado, que, resumindo, veículos e construção civil, esperava uma alta de 1 e veio uma alta de 0,3%. Dos 27 estados da federação, 20 tiveram queda. Bem ruim esse venda de varejo, apesar do número, menos 0,2 não é nada, não. Tem muita mensagem ruim por trás dele, tá? O que eu tava comentando agora com a audiência, dando uma olhada no release, eu queria bater isso contigo, é que você não teve uma linha muito negativa e todas as outras muito positivas, e o número, portanto, em absoluto foi puxado por um segmento. Você tem uma desaceleração mais espalhada, mais ampla, mais generalizada. O que, para quem tem o óculos do Banco Central, é bom, né, professor? Porque é exatamente o que o Banco Central está querendo promover, e aí você já sabe qual a pergunta obrigatória. Em que medida, se você concorda com as premissas, em que medida esta foto ajuda a endereçar o debate para uma eventual pegada de baixa na Selic já no final desse ano? Não esqueça, eu vou te responder que o CNI ontem disse que diminuiu a capacidade ociosa da indústria, tá? O número veio menor capacidade ociosa. Isso é ruim para hiato do produto. Mas olhando, só para botar uma pulga aí e te respondo, aí eu volto pro CNI. Mas Cabral, esse sem dúvida vamos só explicar essa expressão aí, porque ela pode ser grego para muita gente. Diminuição da capacidade ociosa. Grego, assim que eu acabar IBGE, eu tiro o grego. Você vai deixar. É só pra audiência ficar. Tá bom, gostei. Não, vai lá, manda bala. Vamos pro CNI e a gente fala lá da capacidade ociosa. Fechou. Primeiro, venda de varejo. O que é bom para a queda de juros? Que podemos estar começando a ter efeito dos juros que o Banco Central tanto fala que é bater na economia, tá batendo. Mas a única coisa que eu tenho receio, Léo, é que se você pegar a série histórica, que o IBGE sempre publica no site 3 meses, né? Então, quer dizer, visualmente, se você pesquisar lá no Sidra, que é a base do IBGE, você vai achar anos e anos. Mas ele sempre põe. Então, ele botou março, abril e maio. E concordo contigo, o número está mais espalhado, então significa que vários setores estão sentindo um pouquinho na economia. Isso é feito o Banco Central. Mas um setor que sente muito pesado está numa gangorra do caramba. Como assim?
Setor de veículos, por exemplo, que é um setor que você tem efeito juros muito pesado. Tirando o Coutinho, que compra carro à vista, os demais vão parcelar. Então você vê positivo em março, negativo em abril e levemente não, e positivo, bem positivo em maio. Então você tem aumenta, vende, não vende, vende, não vende. Aí você pega material de construção, é esse que tá ruim, esse é a draga, que ele sobe meio, cai meio, tá zerado. Então eu te digo o seguinte, é um argumento pró possibilidade. Só que eu acho que o Banco Central tem que esperar mais dados para ver se não é essa gangorra biruta, né? Melhora no mês, piora no outro. Melhora no mês, piora no outro. Então, só essa fotografia pura, sim, é pró-queda de juros. Mas eu quero ver o filme dos outros meses para ver se é um voo de galinha ao contrário ou se é uma tendência da piora da economia, tá? Ótimo. Então, a síntese é essa. Sim, a fotografia das vendas no varejo no mês de maio dá margem para endereçar o debate sobre corte na Selic mais cedo, porque não no último trimestre deste ano. Por outro lado, é uma foto, não é um filme. E o Cabral entende que para o debate encorpar, é preciso estar diante de um filme, ele ainda não está diante dos nossos olhos. Aí você fez uma provocação. Você falou assim, tá bom, Léo, então vamos assumir que as vendas no varejo foram o assopra. Mas teve um morde ontem, porque a capacidade ociosa da indústria diminuiu e, portanto, você tem uma força maior da atividade e isso é ruim para o hiato. E traduzindo, professor, nós já estamos crescendo, na visão de muitos economistas, acima da nossa capacidade. Se a capacidade ociosa está diminuindo, significa que nós estamos crescendo ainda mais de maneira desequilibrada? Então vamos lá. Primeiro, o que é capacidade ociosa? É uma coisa bem complexa de medir. Mas o CNI falou o seguinte, eu pego as minhas indústrias, que faz parte do meu kit CNI, eu não sei se todas são obrigadas, eu acredito que não, a participar do CNI, mas quem está lá dentro, ele vê o seguinte, vem cá, você está produzindo quantas canetas? Ah, eu estou produzindo 40 canetas hora, eu estou chutando exemplo só para facilitar a explicação. Pô, e a sua máquina, se você funcionar direto, você consegue produzir quantas canetas? 100. Opa, então quer dizer que a tua ociosidade é de 60. Você está produzindo 40, consegue produzir 100. Então você tem uma máquina como se estivesse dormindo 60 canetas por hora. Então isso é a capacidade ociosa. O que aumentou? O que aumentou, que o Seri ontem falou, foi a quantidade de canetas fabricadas, num exemplo teórico, pelo amor de Deus, a indústria como um todo aumentou. Em vez de eu fabricar 40. Agora eu estou fabricando, por exemplo, 41. Então, significa o quê? Que aquela possibilidade de piora da economia, que a venda de varejo está me dizendo, isso não obrigatoriamente está sendo refletida na indústria. Nada impede, que é o número que eu não olhei por dentro, foi uma falha minha, poderia ter olhado, é se essa capacidade ociosa que diminuiu foi para exportação. Aí a venda de varejo não pega. Porque a venda de varejo vai pegar consumo interno. Se essa capacidade ociosa que diminuiu foi para exportar, ok, venda de varejo ruim pode estar falando com a capacidade ociosa, porque eu aumentei a produção de caneta para mandar para o mercado externo. Então quer dizer que não está tendo uma demanda interna. E sim, algum comprador Y, Brasil, mundo afora, demandou, aumentei a minha produção, botei a máquina para trabalhar e estou mandando lá para fora. Isso pode ser até bom para o Banco Central com a entrada de dólares e ajudar a segurar a inflação cambial. Mas a primeira manchete que me assusta é a economia pelo setor industrial está mais forte, levemente mais forte do que o esperado, já que a capacidade ociosa diminuiu. As máquinas estão trabalhando mais do que se esperava batendo com venda de varejo, tá? Aí duas camadas, porque a conversa é boa, hein? A primeira camada é, ok, de um lado, se eu diminuo a capacidade ociosa e, portanto, aumento a capacidade de oferta, eu estou sim aquecendo mais a atividade. Mas, por outro lado, isso é desinflacionário, ou tende ao desinflacionário, certo? Porque se eu tenho uma mesma demanda e agora mais capacidade de oferta, em tese eu teria uma pressão baixista nos preços. Isso não pode ajudar na inflação? Sim. Por isso que a economia
trabalha com números, mas não é ciência exata e é ciência humana. Apesar de a gente só estar falando de números o tempo inteiro aqui. A gente está falando de números, mas numa reação humana. Por isso que a economia comportamental se tornou uma vertente tão importante a ser estudada no mundo econômico. Então, concluída a tua fala e botando mais argumentos dentro dela. Então, eu estou produzindo mais caneta. Se for para exportação, não atrapalha nada interno. Pode mudar devido à entrada de dólares para a inflação de importação, porque os dólares, o real vai estar mais valorizado. Pode. Agora, se eu imaginar que essa é uma produção interna, eu estou produzindo para dentro do país. Isso pode segurar a inflação, porque eu tenho mais produtos sendo ofertados, considerando a mesma capacidade de compra da população. Então, isso tende a equilibrar aquela história do hiato do produto. Então, hiato do produto, qual é o problema? Eu tenho mais compradores do que produtos ofertados. Aí, na hora que eu vou comprar, sobra comprador e falta produto. Se a capacidade ociosa da indústria está diminuindo, quer dizer, eu estou produzindo mais, essa relação hiato do produto vai diminuir. Vai faltar menos produtos a serem entregues. Então, se eu tinha 10 compradores e 7 produtos, nesse mês faltou 3. O que o empresariado podia fazer? Subir preço para poder fazer meio que um leilão e esses 3 comprar de alguém que não teria condições de comprar. Se eu agora, em vez de estar produzindo 7, estou produzindo 8, o hiato do produto está diminuindo. Então, resumindo, antes de resumir, o que o Banco Central olha? Inflação corrente, inflação futura, risco, que é local e externo, fiscal, Trump, etc., e hiato do produto. Inflação atual dando uma reduzida. Expectativa melhorou para esse ano. Para ano que vem, para 27, eu não saio do lugar. Hiato do produto pode estar tendo uma melhora se essa produção da indústria for para o mercado local. Então, argumentos a favor de queda de juros também vindo da CNI, se a produção for para o mercado local. 9h47. A segunda camada, agradecendo aqui pela explicação. A fotografia das vendas no varejo disse respeito a maio. A fotografia do CNI diz respeito a essa mesma base? Porque do contrário a gente está falando de sazonalidades diferentes. Então estamos falando também de maio. Tudo maio. Tá. Maio. E aí vem o fator tarifas do Trump, com quem eu gostaria de fechar essa nossa conversa. Porque você menciona assim, olha, Léo, pode ser que nós tenhamos tido um aquecimento da indústria e da capacidade de oferta por alguma demanda mais interessante de fora. Que aí nós ainda não conseguimos decifrar, não é, professor? Se é de um arrefecimento das tarifas que voltou a fazer com que os Estados Unidos demandassem mais do Brasil, ou se é porque outros parceiros que antes de repente batiam na porta dos Estados Unidos estão passando a bater mais na nossa porta. Essa resposta a gente ainda não tem, né, para esse aquecimento da indústria em maio. Então, pode até ter, se o CNI abriu. Eu juro que eu não vi, eu só li a reportagem, eu não fui no site da CNI para abrir os números para poder entender o porquê da variação, tá? O porquê da micro variação. Se foi algum setor específico que fez essa diminuição da capacidade ociosa, ou se foi que nem venda de varejo, todo mundo um pouquinho, e nesse todo mundo um pouquinho, essa capacidade ociosa diminuiu, para poder conseguir afirmar se é local ou exportação. Se é local, a notícia é boa, porque bate rápido, você rápido sente essa variação de preço. Se for externo, vai depender de bater no câmbio para bater na inflação de importados. Às 9h48, índice dólar voltando aqui para nossa cobertura. Vamos dar uma passeada, porque é o seguinte, olha o Indifute mostrando as manguinhas de fora, garotinho, Léo. 141.470 pontos. Vai, trio, vocês querem trabalhar? Não tem problema, trabalhem! Indifute voltando pro terreno positivo, 141.440 pontos. Dólar caindo quase 0,60. Nós temos R$ 5,490. E a curva de juros chega a 9 pontos base meio ou 10 a menos nos pedidos de prêmio. Olha, por qualquer ângulo que se olhe, estamos diante de um não sólido ainda, porque o Indifute está tímido. Mas do que diz respeito ao direcional,
uma coerente foto do kit dos comprados em ações. Juros fechando, dólar fechando, índice subindo. Esta virada do Ibovespa futuro, Coutinho, é suficiente para animar e projetar um Ibovespa mais forte ao longo do mercado à vista? Não, Léo, coloquei no gráfico de 15 minutos para você, olha só. Olha a longa lateralização que tem, e essa alta de hoje, ela é insuficiente para romper essa nossa máxima a 141.800. Então permanece a figura, agora no gráfico de 15 minutos mais ampliada, queda, longa lateralização, ainda que lateralize com vol, a figura, apesar inclusive da virada, ela permanece baixista. Quando você vai para o dólar no gráfico de 15 minutos, a mesma coisa, olha só, o dólar cai, o dólar desacelera, né? Até aquele cai menos, vira, sobe. Ele fez aqui os 4 candles, mas também, de novo, insuficiente para chegar e falar que o dólar virou. 9,50. Você vê, né? O gráfico não dá confiança ao Coutinho para apertar o botão de compra no índice. Por outro lado, o dia vai sugerindo isso, quando você olha para o noticiário. E a configuração de curva de juros e dólar também. Eles vão abrindo espaço para o Indifut passar. A ver. São 9h51. Vamos lá, meu caro Alexandre Cabral. Falamos de Brasil, pegamos o gancho das vendas no varejo. Você tem um complemento? Eu quero ter um complemento, sim. Rapidinho, 2 minutinhos ainda sobre a venda do varejo. Olha só, no mês de março, só para poder voltar lá em março, para poder ficar fácil a compreensão do que aconteceu em maio. No mês de março, a venda de varejo, em quantidade, subiu 0,8. Em receita por setor, teve um aumento de 1,5. Então, quer dizer, a receita do setor teve ganho acima da inflação. Porque imagina que eu vendia 100, agora eu vendo 100 mais 0,8. Só que a minha receita subiu 100 mais 1,5. A inflação foi menor do que 0,7. Então, significa que no mês de março, a receita do setor de varejo, ela teve um ganho acima do ganho da inflação. Fechou? Se você olhar em maio, a notícia não é boa. Por que a notícia não é boa? Mais ainda olhando para maio. Quando eu olho para maio, a queda, nós tivemos a queda lá de 0,2. E a receita caiu 0,1. E a inflação foi 0,26. Então, quer dizer o seguinte, diminuiu a queda, 0,2. Se a receita tivesse caído exatamente 0,2, e a inflação, só que a receita caiu 0,1 e a inflação subiu 0,26. Então, quer dizer o seguinte, o volume financeiro vendido, ele teve até uma perda real. Significa o quê? Que nós tivemos deflação no setor de varejo como todo. Porque o setor de varejo, a inflação dela, a economia e a inflação foi 0,26 e a queda foi 0,10. Quer dizer, ele não compensou a variação da inflação e ainda teve uma queda de 0,10. Então, nós temos uma notícia boa para o Banco Central nesse sentido, que a variação de preço do setor de varejo teve uma queda comparado com abril, porque a receita diminuiu, essa receita diminuiu menos com inflação, deflação. Muito bom, professor. Valeu. Uma forma resumida. E é uma síntese que acaba coroando essa conversa mais longa que a gente teve ao longo da sua participação. O Jorge Skeff Filho, ele perguntou, Leozinho, pergunta pro Cabral se ele acha que tem espaço pro BC cortar juros ainda nesse ano, se a inflação seguir diminuindo, ou se mesmo assim estamos muito distante da meta para tal. Você já respondeu boa parte dessa pergunta, mas eu acho que tem uma camada que vale endereçar, a inflação dos alimentos. Cabral, ontem mesmo foi um dia, de novo, de pensar commodities para baixo. O real se apreciando, como está no acumulado do ano, com a inflação dos alimentos baixando, isso deve dar um alívio para o Banco Central, que não é pequeno, e para a popularidade do governo também, a depender de como bata nas próximas pesquisas, hein? Isso dá alívio psicológico, mas como ele fala no 3º ou 4º parágrafo, são produtos que não têm efeito de política monetária. Dificilmente você vai deixar de comer, vai mudar seu hábito alimentar porque o juros subiu. Você muda seu hábito alimentar por efeito renda e não efeito juros. Então, só para responder ele rápido, o que é um consumo de uma pessoa? Poupança passada, renda
e poupança futura, que é financiamento. Então isso é consumo das pessoas. Alimento, ele é afetado por renda e não por juros. Alimento, para ser afetado por juros, significa que os juros foi tão alto que afetou o teu emprego. Afetando o teu emprego, você foi demitido, você muda hábito alimentar. O que muda hábito alimentar é renda. Então, quando o preço cai, eu saio do produto de linha B e posso voltar para o de linha A, porque como os preços recuaram, aquele linha A que tinha ficado mais caro, voltou a um bom preço, eu volto a consumir. Então, a notícia boa de alimentos para o Banco Central é legal? É claro que é legal. Qualquer queda de preços é interessante. Mas ele sabe que não é feito da política monetária dele, ou muito pouco é feito da política monetária. Eu acho que essa notícia é mais para o governo tentar evitar cometer loucuras por popularidade que bateria no fiscal, que bate no Banco Central, tá? 9,55. Interessante, quer dizer, a inflação mais baixa, moderada nos alimentos, deve ser mais positiva para o governo, então, em termos de popularidade, do que para o Banco Central em termos de manejo da inflação. Até porque, na própria comunicação do BC, tem muito mais peso a inflação inercial e adjacente dos serviços, né? Tá numa prateleira mais pesada de critério do que a inflação dos alimentos, certo? Certo, tanto é que de commodities ele só cita uma linha naquele maior parágrafo que ele tem, que são efeitos que podem jogar a inflação para cima ou para baixo. A última linha, ou as duas últimas linhas, ele tem falado de commodities. E só por ali. O resto do texto conta dedo quando ele fala alguma coisa ligado. Até comenta que alimentos caiu, etc. Mas ele sempre dá põe frase parecida com o que eu vou falar. Não é o que eu estou olhando com carinho, são produtos que têm efeito muito grande de política monetária. Alimentos não tem, energia elétrica não tem, porque é um preço administrado. Então, produtos administrados e produtos que é feito renda para o Banco Central é bom porque é queda, mas não é o que ele olha com uma lupa, né? Muito bem, Cabral, por que passa tão rápido, hein? Vamos lá, eu vou acelerar aqui, tem outros dois pontos que eu queria endereçar. O primeiro, leilão do Tesouro hoje pode ser para muita gente uma pista de uma nova estratégia da composição da dívida brasileira. Por quê? Porque os leilões mais encorpados estavam sendo às quintas-feiras. Dado que a Selic estava num ciclo de alta, ainda com muita incerteza, fazia mais sentido para o Tesouro se financiar ou financiar o Estado do Brasil a partir de pré-fixados às quintas-feiras. Agora, no entanto, em que o ciclo econômico sugere que a Selic é muito mais para baixo do que para cima, pode ser que nós voltemos a encontrar leilões mais encorpados às terças-feiras, no pós-fixado, ênfase na emissão de LFTs, ou muito cedo ainda para esse passo? Então vamos lá. Ele tem emitido de LFT algo próximo de 14 bi. 12 a 14 bi toda terça-feira, com algumas exceções, demanda menor, maior, mas na casa, vamos botar 13, vai. Na casa de 13 bi tem sido a média das últimas semanas da emissão de LFT. Ok, uma emissão boa, padrão. Se você pegar a LTN, que é o papel do local, a média do ano está em 10 bi 200. Se eu pegar a NTNF, que é do gringo, a média do ano está em 2.900. Então eu posso dizer que a soma da LFT tem andado muito próximo da soma das prés. Então, tudo que ele emite de Selic, que roda na casa de 13 bi, com tudo que ele emitiu médio, tá? Teve leilão de pré esse ano, que nós tivemos captação de 17 bi, como foi no dia 26 de junho. Mas nós tivemos semana passada 5 bi 200. Então, considerando a média do ano, a média da Selic está igual à média do somatório das prés, de gringo e local. Eu escutei o argumento aí do Alex, a possibilidade de aumentar devido à expectativa de queda de juros aí para esse ano, ok, isso pode acontecer, vamos ver. Para você que vai acompanhar o leilão 10,5, quantidade padrão que ele tem sugerido é 1 milhão de quantidade todos os leilões. Se ele aumentar essa quantidade, pode ser que ele esteja fazendo uma troca de pré para Selic, tá? Cabral, aí tem uma pergunta aqui do Leandro Araucária, que me parece bem interessante, que é sempre complicado, porque, por exemplo, as vendas no varejo disseram respeito a maio. O mercado, em tese, está olhando para 5 ou 6 meses para frente. Mas a pergunta ainda assim faz sentido, uma vez que o consenso não foi atingido.
Diz assim: beleza, Léo, entendi que o número do varejo veio ruim. Como as ações ligadas a esse segmento devem se comportar ao longo do dia? Teoricamente ruim, né? Teoricamente mal, porque se o varejo, principalmente o setor farmacêutico veio bem ruim. Bem ruim. Veio uma alta de 1,7 e teve uma expectativa de alta de 3. Subiu a metade do que eu esperava. Então, teoricamente, a notícia não é bom para o setor de varejo. Só que o mercado é biruta, né? Porque o mercado pode fazer o seguinte: venda de varejo veio ruim, os juros podem cair tanto que o mercado já pensa lá na frente. Poxa, os juros está caindo tanto, então quer dizer que o varejo hoje está ruim, mas o seu fluxo futuro pode ser bom, porque o custo da empresa pode ficar menor. Então, aquela famosa resposta: pode subir como pode cair. Por último, mas não menos importante, Cabral, amanhã tem IPCA cheio do mês de junho e ainda nesta semana volume de serviços. Sua expectativa? Então, IPCA de amanhã, como todos os IPCAs recentes, vamos ver se mostra um arrefecimento, né, da inflação, se você vai ter uma inflação acumulada um pouco mais leve do que se esperava. Então, o acumulado aí de 12 meses, se a tendência ainda continua de queda, olhar com carinho, sem dúvida, alimentos como uma visão geral, mas para o setor de serviços, para ver a política monetária está batendo, e olhar serviços para a sexta, porque é uma parte considerável da economia, serviços, como está o consumo da família, tá? Então, a inflação de amanhã, alimentos e serviços, sem dúvida, e o IBGE de serviços para ver se o consumo das famílias está batendo nela ou não. Não ter mostrado isso via CAGED e PNAD. Vamos ver o que o IBGE está vendo com o índice de serviços. Tá? Muito bem, 10 horas com 1 minuto. Bom, precisamos fazer a banda passar e a banda tocar aqui no Manhã TC News, porque vem aí o glorioso Mercado à Vista. Cabral, quero me despedir de você com esta reportagem aqui, ó. Atenção, colocar na tela pra galera. Leozinho, pode caprichar naquela trilha romântica. Afinal, o que é o amor? A fascinante viagem dessa palavra e dos seus múltiplos significados ao longo do tempo. Eu poderia ler a reportagem para ilustrar o que é o amor. Poderia, é um caminho. Mas tem outros. Eu poderia também mostrar imagens, para além da reportagem, que ilustram o que é o amor. Como essas aqui. Olha só. São imagens de mais cedo. Quando nós viajamos pra sala. Olha isso, Cabral. Olha só. Isso é amor, ó. O café do Leozinho nem aguenta lá. O Cabral, isso é o amor, Cabral. Isso é o amor. Eu tô sentindo que eu tô segurando vela no grupo, que eu tô com os dois. Eu vou sair do grupo, maluco. Eu tô fazendo. Não. Coutinho, você quase sufocou o Léo Pinheiro, Coutinho. Ah, tadinho. Ô, paixão. Ó, você não sai do grupo, não. Você não sai do grupo, Deixa não. Junino, olha a cobra. Esse grupo é... o chat. Esse grupo é colírio nos finais de semana, quando o Léo Pinheiro se faz presente. Por favor, você permaneça no grupo. Reparou? Eu não tenho postado mais nada, não. Agora eu tenho dado mais quieto. Ó, chega, tá bom. Tchau, Cabral, um abraço. Coutinho. Fala, lindo. Coutinho. Fala. Quem chegou aí atrás do vidro? Quem chegou o quê? Atrás do vidro? Você apontou pro vidro. Chegou o chefe, é isso? Não. Não, ele tá apontando pro Leozinho. Não, pro chat aqui. Ah, é que a gente tem o retorno do chat aqui no estúdio. O chefe ia mandar se espirrar a saúde. Então, meu povo, muito obrigado. Ah, esse maluco aí, olha só, Léo. Eu peguei um Uber na sexta ou sábado. Peguei um Uber indo pra uma festa junina, aí o maluco para esse é o motorista. Ele olhava pra mim e falou: vem cá, você é o Alexandre Cabral? Eu falei: sou. Pô, assisto você todas terça e quinta lá na TC. Olha que legal. Você, o Léo, assisto todo dia de manhã antes de trabalhar. Falei: porra, que maneiro, maluco. Então não vamos abrir um TC Barra da Tijuca, porque todo mundo na TC tá me barando na Barra. Então TC Barra da Tijuca Rio, vamos abrir uma filial, Coutinho.
Muito bom. É o Leandro Mandu, não é isso? Leandro Mandu. Isso. Legal. Leandro, Exatamente. formamos uma boa dupla a propósito, hein, Leandro? Valeu. Cabral, obrigado. Até quinta-feira. Até quinta, se Deus quiser, ou até hoje, 5h30 aqui com o menino. Valeu, meu povo. Tchau, Cabral. Cabral que já admitiu fora do ar, vai torcer pelo Fluminense hoje às 4 da tarde. O que ele falou com a câmera ligada é só pra se fingir de mal. Imagina, um coração generoso como o do Cabral. 10h04, vamos aos destaques da edição de hoje do seu Mercado à Vista. Bloco de controle da Hypera celebra novo acordo de acionistas. O acordo foi firmado no termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações e regula o exercício de direitos políticos e patrimoniais desses acionistas. Klabin antecipa pagamento de 824 milhões de reais em empréstimo com vencimento em 2028. O pagamento foi realizado na última segunda-feira. A Apvida aprova contrato para construir e alugar hospital no Mato Grosso do Sul. Compra do terreno e os custos de obras devem chegar a 112 milhões de reais. BRF tem vitória na justiça para realizar a GE que votará fusão com a Marfrig, diz jornal. Juiz afirmou que a ação popular não é o instrumento jurídico adequado para questionar a validade de um negócio entre as empresas privadas. Essas e outras no Mercado à Vista, que está começando. E bora lá! Curva de juros, 8 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. Dólar caindo 0,70, R$ 5,482. E o nosso Ibovespa, tímido, lento, recua 0,02%. O Indifut está caindo 0,08%. A sensação que dá é que vão aguardar a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. A ver, o Ibov toca 139.467 pontos. E olha, boa parte dos papéis já precificados, tá? Ambev tá caindo 0,6, B3 0,50. No setor financeiro, o Banco do Brasil tá no 0,0, Bradesco no 0,0, Itaú no 0,0, Santander no leilão subindo 0,24. Aí a gente parte para o quarteto de ferro. CSN sobe 0,6. Nós temos Gerdau subindo 0,18, Usiminas 0,20, Vale 0,30. Eletrobras 0,15% de marcha ré, LET 3 da LET 6. Embraer no 0,0 a 81,79. E aí nós temos Magalu subindo 0,33. Petrobras avança 0,20% em média. Fechamos com Suzano e VEG, placar de 0-0 para os papéis. Vocês estão entendendo que o 0-0 do Ibov conversa com o 0-0 de vários papéis? Quando você vai para a composição, aí sim a gente tem variações percentuais que se destacam mais do que estas das Blue Chips. Copel, CPFE 3, Iguatemi, a Unity e Asa 3, os papéis que mais caem, 0,83% de marcha ré. Na ponta oposta, Brava Energia, Semin 3, TOTUS e São Martinho, os papéis que mais sobem com 0,80 e pouquinhos por cento de alta média. É um 0-0 mesmo, você vê que as pontas dos papéis que mais sobem e dos papéis que mais caem, em variação percentual, praticamente se neutralizando. Vamos lá com o Coutinho, destaque inicial dele para o dólar e para o índice. Coutinho, bem-vindo, bom dia para você. Mais uma vez, desta vez no Mercado à Vista. É a terceira hora do seu Manhã TC News. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, o índice faz o que na minha visão deveria fazer, que é cair. Tocou 1,41 no 145. Então o envelope de baixa, ele vai ganhando força e vai verdadeiramente se estruturando. Cai, lateraliza, agora tem que rasgar o 145 na perda de suporte. O dólar dentro de um caixotinho, de um canal, perdoa, R$ 5,475. Então saiu ali do 519, abriu, caiu, vai fazendo um movimento praticamente orgânico, cai sem muita força, vai buscar 475, chegando lá atento, vendidos em dólar, um eventual aumento do dólar. 10:08, Gabriel Junqueira na ponta da conexão. Traz o seu destaque inicial para a cobertura de hoje. Alô, Gabriel, bem-vindo, bom dia.
Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila. Mercado abrindo aí de uma forma um pouco mais negativa, né? Eu acho que a gente precisa primeiro pontuar o que está acontecendo, né? Então, ontem o Trump botou as manguinhas de fora e voltou a jogar um pouco de gasolina nessa fogueira da guerra comercial, né? Mandando algumas cartinhas, né, para alguns países, em especial o Japão, com suas tarifas de 25%, ameaçando os BRICS, enfim, tudo aquilo que a gente já viu que ele faz, todo aquele alarde. Só que o mercado agora se pergunta, será que isso vai ser de fato algo definitivo? Será que ele vai bancar essas tarifas mesmo no longo prazo? E quando você tem incerteza, você tem volatilidade. Quando você tem volatilidade, você tem mercado para baixo. E, em especial, mercados brasileiros, que são mercados de beta, né? Um mercado que acaba operando muito mais, com muita mais volatilidade do que o mercado nos Estados Unidos, né? Aqui dentro a gente está ainda com um cenário muito complicado, né? De questões fiscais, de questões políticas, enfim, tudo isso tem que se desdobrar, mas, ao mesmo tempo, o mercado segue firme. Eu acho que a gente não tem nenhum tipo de indício de que deve mudar a tendência e sim uma correção de curto prazo com esse aumento de volatilidade. Mas agora a pergunta que fica é, né, Léo, será que a gente vai ter uma correção mais aprofundada? Eu ainda não sei, acho que não. Sobretudo, se o trade de uma Selic mais barata até o final do ano começar a se impor. Porque, por hora, o mapa de calor do corte da Selic foi empurrado, voltou a ser empurrado para o primeiro tri do ano que vem. / segundo tri para os mais conservadores. Aí vem vendas no varejo, entrega uma desaceleração mais ampla e mais generalizada, dá alguma brecha, algum espaço para o mercado tirar a manguinha e começar a apostar. É verdade também que a curva de juros hoje fecha motivada pelo estresse de ontem, numa correção. Mas é isso, Gabriel, me parece que o encorpamento da aposta num corte da Selic até o final do ano pode se sobrepor à necessidade, para alguns, de uma correção um pouquinho mais forte. A ver. Hoje o Gabriel fala da prévia operacional de Cury, do BBI, o Bradesco BBI, falando de Cyrela, Ciri 3 e ainda as expectativas que ele tem sobre JBS. Para além dos nossos destaques corporativos que podem começar agora. Ipera é o primeiro highlight, a Camila Nascimento traz pra gente. Vai lá, Cá. Vamos lá, então, com o bloco de controle da Ipera, que celebrou um novo acordo de acionistas. A Ipera comunicou a celebração de um novo acordo de acionistas envolvendo João Alves de Queiroz, fundador da companhia, e Álvaro Link, a holding mexicana Maioren e a Votorantim, que compõem o novo bloco de controle da empresa. E aí destacar esse segundo trecho do texto, comunicado da Ipera, que diz que o novo bloco de controle fortalecerá ainda mais a governança corporativa e o processo de tomada de decisões estratégicas, contribuindo com a geração de valor para a companhia e seus acionistas. A eficácia do novo acordo de acionistas está sujeito à aprovação do CAD ainda. Vamos para a cotação de Ipera. Ipera cai 0,54%, está na mínima do dia agora, aos R$ 27,65, Junqueira. Bom, Ipera, né? Ipera vem ali numa situação bastante delicada, assim como todo o setor de saúde, né? Então a gente lembrar aí que a Ipera está mais para a parte de farmácias. Ela teve um problema de governança muito sério um tempo atrás. Então um novo acordo de acionistas traz uma certa segurança para o mercado, mas esse setor ele precisa se provar ainda, né? Eu acho que tanto a Ipera quanto a Raia Drogasil vem tendo muita dificuldade de ter uma tendência um pouco mais clara, e aí a gente precisa ter uma melhora um pouquinho mais dos fundamentos. São papéis bons, são boas empresas muito sólidas, mas que a gente precisa que elas se provem um pouquinho mais. Graficamente falando, Ipera vai bem, né? Você vê que Ipera sobe desde janeiro 25. Deu uma bela lateralizada agora, praticamente um mês e pouquinho. Tá ali restrita entre 27, 28 e 25, mas formação gráfica é uma formação de cunho altista, leva o papel a 30,11. O que me desagrada de novo é essa longa lateralização, mas para quem quiser manter o papel, a figura gráfica ela é positiva. Olha, a Klabin antecipou o pagamento de 824 milhões de reais no empréstimo com vencimento em 2028. É uma busca por aliviar a parte da estrutura de capital. O pagamento foi realizado na última segunda-feira, portanto ontem. E a Cá traz mais detalhes. A Klabin realizou ontem a liquidação antecipada parcial de um contrato de empréstimo sindicalizado com vencimento original só em 2028.
O valor quitado foi de aproximadamente 150 milhões de dólares, o que equivale a mais de 820 milhões de reais. Vamos para o movimento de Klabin, então, agora no mercado. A gente tem Klabin caindo 0,32%, cotando R$ 18,81. Notícia positiva para o papel? Bom, é uma notícia positiva porque a Klabin, tanto ela quanto a Suzano, né, estão num setor que tá uma draga, né? Essa que é a grande realidade, né? Então, assim, é um setor que vem com preços baixos, um setor de um capex muito intensivo. Eles fizeram grandes investimentos, o ramp-up desses investimentos vai acontecer a partir desse ano, então a gente pode ver, né? E aí, eu sempre gosto de uma equação quando a gente fala de empresas produtoras de commodities, que é o seguinte: nela vale a máxima que a gente tem da fórmula de finanças, né? Então, como é que é calculada a receita? Receita nada mais é do que preço contra produto, né? Então, contra a produção. Então, a gente tem aqui essas duas grandes vertentes. Nessas empresas, o que está acontecendo? Eles fizeram um capex muito intensivo para o aumento da produção. Então, eles vão crescer a receita via o aumento de produção. Porém, a queda nos preços tem deixado o papel meio lateralizado, sem grandes novidades no resultado. Mas, se a gente tiver uma virada no preço delas, e aí vale sempre lembrar, né? O setor de papel e celulose é um setor que a gente pode até questionar, né? Mas hoje, com a digitalização, ninguém mais usa papel. Muito se engana, que ela está se desenvolvendo e virando também na parte de embalagens, na parte de papelão ondulado, e isso tem muito a ver com a atividade econômica e com o nível do e-commerce. Então, se a gente tiver um juros menor, isso pode aquecer demais, e uma China também mais aquecida, esses dois papéis. E aí, Coutinho, o que você vê do gráfico? Lateralizado entre 17,45 e 19,85. Você tem espaço para queda, tá? Porque é aquela lateralização no meio do gráfico, né? Então eu não tô nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Então, assim, tem que ser observado. Quem tá comprado, eu acho que tá mal comprado. Em termos de valor absoluto, você tá num valor inferior. Em termos de figura gráfica, você tem algo baixista. Se perder R$ 17,45, dá uma bela de uma azedada. Papel lateralizado há 3 meses e meio. Então, para mim, realmente não é opção. Quem tá comprado deveria fazer algo, eventualmente até rotacionar, porque a minha preocupação é lateralizado no semanal e lateralizado com viés baixista. 10h16. Bom, vamos fazer duas coisas. Eu vou trazer um informativo aqui que saiu. A gente tem na linha editorial colhido qualquer evidência que projeta a eleição de 2026. E na sequência tem dólar e índice e Central TC Investimentos. Os dois highlights eleitorais. Atlas Intel, divulgada agora pela manhã, destaca: Lula lidera primeiro turno, mas empata com Tarcísio e Michele no segundo. Petista está empatado também com Jair Bolsonaro nos 2 turnos, mas o ex-presidente está inelegível até 2030 e réu na chamada trama golpista, com risco de ser condenado e preso. Aqui a informação, ó, e a simulação dos cenários para a gente monitorar. Olha só. Em um eventual segundo turno, Bolsonaro aparece numericamente à frente com 48,6% ante 47,8% de Lula. Se a disputa for entre Lula e Tarcísio, o petista aparece com 44,6% e o governador de São Paulo 34%. Nesse cenário, o governador de Minas, Romeu Zema, registra 4,4%, Pablo Marçal 3,7%, depois Ciro Gomes 3,5% nas intenções de voto, e na sequência aparecem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com 2,5%, Caiado com 1,7% e o Eduardo Leite com 1%. Em um cenário entre Lula e Michele, o petista lidera no primeiro turno com 45% e a ex-primeira-dama 30%. Na sequência, Zema com 7%, Ratinho com 5%, Caiado com 4%, Ciro com 4%. No terceiro cenário testado, sem Lula, Tarcísio aparece com 34%, Haddad 33,3% e Ciro 8,3%. Zema tem 4,8%, Marçal 3%, Ratinho 2,7%, Caiado 2,3%, Eduardo Leite 2%. Agora pensando em segundo turno, Lula teria 47,6% contra Tarcísio, que registra 46,9%. Então na metodologia Atlas estão empatados na margem de erro, mas com uma ligeira vantagem para Lula, se você considerar a aferição em termos absolutos descontada a margem de erro. Se a candidata for Michele, Lula tem 48% e a ex-primeira-dama 47,5%. Contra Zema, Caiado, Ratinho e Leite,
Lula lidera com mais de 47% das intenções de voto, os adversários não passam dos 38,6%. Então, de fato, a competitividade, de acordo com a Atlas Intel, está em Tarcísio, está em Michele Bolsonaro e está no próprio Bolsonaro, mas este inelegível não deve ir para o pleito do ano que vem. Foram 2.621 pessoas ouvidas entre os dias 27 e 30 de junho. Sempre importante monitorar o período em que foi aferido o levantamento. 10h19, dólar e índice entrando na tela para você se ligar. Vamos lá, galera. Primeiro, Ibovespa, 0,01% de recuo, praticamente no 0 a 0. Que sono esse Bov hoje, hein? Vamos se mexendo, vamos? 139.472 pontos. Dólar caindo 0,6. R$ 5,489. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h19, alô Guto Cerávolo, partiu Central TC Investimentos. É com você, bom dia. Bom dia, vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui para B3SA3. Olha só, né? Praticamente desde 2021, dentro, né, dessa lateralização gigante aqui. Isso aqui é um gráfico semanal, ó. Esse número que eu estou falando com vocês, ó, 1484, teve 1, 2, 3, quarto toque, caiu, segurou no suporte e agora aqui novamente nessa região, tá? Então vou passar para vocês que está comprado uma defesa. E qual a defesa que a gente sempre fala? É a compra de seguro ou é a compra de put? Nesse momento, B3SA3 a 14,50, estou falando da put, B3SAT, T de tango 147, tá? No meio do spread a 0,58. O seu strike, ou seja, quem compra tem o direito de vender. A que preço? A 14,64. Temos aqui, né, 28 dias úteis, ou seja, 28 pregões para o dia 15/8. Quem tiver nessa operação, né, montar a defesa, vai lá, vai gastar dinheiro, porém vai ficar protegido. Se o papel despencar, voltar lá para o fundo do canal, não importa o que aconteça, a sua perda máxima é de 2,82. Seu custo, né, considerando o preço de agora, 15,08. Acima disso, ó, é caminho livre, ou seja, é lucro ilimitado, porque é a faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Pequena Cigarra era muito falador e cantava alto demais. Apesar de muito alegre, incomodava muita gente. As hienas decidiram acabar com o canto da cigarra. O leão não gostou nada e mandou um recado. A cigarra volta a cantar. E não adianta falar com o babuíno da bunda pelada, que esse aí, ó, já tá na lista do rango da semana. Puxa vida, vai de novo. Moral da história. Quem cultiva a alegria e amigo do rei, anda tranquilo na floresta. Um beijo no coração. Às 10h22, a reflexão de Guto Cerávolo. A Camila Nascimento agora, em duas camadas, traz novas. A primeira, a Haddad está falando no portal Metrópolis. Ela monitora, faz um compilado. A segunda, como é que o varejo abriu hoje a partir das vendas no varejo de maio divulgadas pelo IBGE? Você, cá. Vamos então com as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa entrevista. Primeiro, Haddad fez duras críticas à desigualdade na distribuição do ajuste fiscal do país. Em suas declarações, ele destacou que eles querem que a base da pirâmide faça o ajuste fiscal, apontando que os mais pobres estão sendo mais pressionados pelas medidas de contenção de gastos. O ministro também afirmou que essa turma da cobertura não está contribuindo com o ajuste fiscal e reforçou que esse 1% tem que entender que chegou o momento de pagar o ajuste. Haddad questionou a influência desse grupo.
dizendo: porque 1% tem tanta influência no país pagando menos que os 99%, acrescentando que não se trata de uma guerra de classes, mas sim de justiça fiscal. Haddad também disse que é 1% contra 99%, nós contra eles ou eles contra nós, questionou, enfatizando a necessidade de um debate mais justo sobre a responsabilidade fiscal entre diferentes camadas da sociedade. Em relação ao pacote, a MP, sobre a energia, sobre a conta de luz, ele disse que o governo vai precisar tomar providências, vai precisar negociar com o Congresso para a conta de luz não ficar mais cara. Ele responsabilizou a aprovação de jabutis por parte do Congresso pela elevação dos custos da energia. Ele também criticou o próprio partido, mencionando que teve gente da base do PT que votou para derrubar o veto aos jabutis e que, por isso, agiram errado. Ele reforçou a atuação do governo no controle de gastos, destacando bloqueios realizados no orçamento. Haddad comentou que fala-se muito que o governo não cuida dos gastos, mas que o Planalto bloqueou 30 bilhões de reais e completou informando que acabou de soltar uma portaria bloqueando quase 1,5 bilhão de reais da Fazenda. Agora vamos partir para o segundo destaque, a segunda informação, que é sobre a movimentação do setor de varejo. No varejo em geral, a Americana sobe 0,56%, Açaí avança 0,19%, Magazine Luiza avança 1,21%, é o maior destaque positivo, Pão de Açúcar sobe 0,32% e Pets avança 0,26%. O maior destaque negativo no varejo em geral é Casas Bahia, que está recuando 2,51%, junto com Lojas Quero Quero, que cai 0,39%, são os dois destaques de queda. Passar rapidamente também sobre o varejo de moda. A gente tem C&A, Guararapes, Lojas Renner, Vivara e Grupo SBF recuando. A exceção é Marisa, que sobe 1,48%, e Alpargatas, que avança 0,91%. Léo. Obrigado, Cá, pelo panorama completaço. E você vê um Haddad cada vez mais na retórica firme, com uma postura política e com o teor de 2026. Nós vimos notando isso ao longo das últimas declarações, as atuais não divergem das últimas. Temos 10 horas com 25 minutos. A Apvida passa a ser o nosso próximo assunto. A companhia aprovou um contrato para construir e alugar o hospital no Mato Grosso do Sul. Essa compra do terreno e os custos da obra, enfim, tudo somado, a gente deve estar falando aí de 112 milhões de reais. E a Apvida é um dos papéis que a comunidade do TC mais monitora a partir da alocação de capital que o Buca e o Marx constroem em torno do papel. Vamos falar de APV3K. Vamos lá então para os destaques envolvendo a Apvida. A companhia aprovou contratos para construir e alugar um hospital no Mato Grosso do Sul. Vamos para o corpo do texto rapidamente. O Conselho de Administração da Apvida aprovou esse contrato. Então, nessa terça-feira de manhã, foi divulgado um comunicado com a compra do terreno de propriedade da Canadá, administradora de bens imóveis, e o custo de obras devem chegar a 112 milhões de reais. O contrato passa a valer a partir da assinatura das partes, o que deve ocorrer até agosto de 2025 e tem vigência de 240 meses, com possibilidade de renovação por mais 240 meses. A Apvida, nesse pregão, está em queda. O papel registra a baixa de 0,20%, cotando R$ 34,79. Junqueira. Bom, Apvida é um dos cases aqui, a gente volta a falar do setor de saúde, né? Um setor que não só com a Apvida, não só com a Hypera, que a gente comentou, com a Radiel, mas também com a Redditor, vem sofrendo bastante, né? A Apvida, apesar de ter tido um pequeno rally, ela já entregou grande parte, tem melhoras consistentes no seu balanço, mas ainda sem grandes fluxos de investimento, né? Eu acho que aí aqui vale também uma reflexão para a gente pensar sobre o mercado, né? Então, apesar da questão das vendas do varejo terem vindo abaixo, a gente pode ver que o mercado ele tenta antecipar, né? Então, aqui na Apvida a gente está numa situação que ainda é difícil de antecipar uma melhora muito significativa nesses papéis e o fluxo de investimento segue baixo. Vamos lá, pessoal. Semanal de Apvida na tela, pegando o contexto. Ativo lateralizado, transita entre 29 e R$44. O ativo cai nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Tinha uma desaceleração a R$ 35,58. Essa desaceleração, a priori, ela não se manteve. A gente até tinha lá um pontinho de compra, eu pedi para estopar. O ativo cota R$ 34,74. Me incomoda a longa lateralização. O papel cai desde final de maio, e aí você tem toda a queda de junho, e a priori
em julho. Você vê no curto prazo, envelope de baixo, então cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza. Então o papel não dá sinais de melhora. Quem está comprado, por favor, atento. O ativo cota 3474, o objetivo desse cara 2985. Vamos finalizar o giro corporativo no PIC, temos 2 minutos para isso. BRF teve vitória na justiça para realizar a GE, que vai votar a fusão com a Marfrig, pelo menos de acordo com o jornal, Cá. Isso mesmo, notícia boa para a BRF, o frigorífico conquistou mais uma vitória na justiça para manter a realização da AGE marcada para a próxima segunda-feira. E nessa reunião, nessa assembleia, será votada a proposta de fusão com a Marfrig. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. E BRF sobe, o papel está avançando 0,41% na sessão, aos R$ 21,78, Junqueira. Bom, BRF, né, e Marfrig estão ali no trade do evento, né? Ontem a gente já teve uma movimentação forte nos papéis, essa movimentação chamou atenção e aí a notícia vem para corroborar a alta, né? O que acontece aqui na BRF, eu acho que vale o destaque. Você teve né, um piso que foi proposto de 19,80 para essa fusão. A BRF vai deixar de ser listada e a gente deve ter uma nova empresa ali só com a MBRF, né? Então vai ser uma empresa só que vai surgir disso a partir dessa fusão, que deve ser aprovada, né? Não vejo grandes problemas aí para as empresas agora serem uma só. Olha só, pessoal, o ativo está lateralizado 18,21. Lateralização enorme. Quer ver? Coloca o gráfico no semanal. O ativo lateraliza desde fevereiro 25, nessa região 21,18. Lateraliza, lateraliza, lateraliza. Deu uma boa rampada nessa última semana. Só que, de novo, o que me preocupa? Olha só, o ativo não consegue romper R$ 21,71. Então ele bate e volta, de novo, em cima do ponto. Quem está comprado no ativo, por favor, coloca o stop com a minha preocupação, que ele volte para os R$ 18,00. 10 horas, 30 minutos e no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. Especialidade máxima em mini contratos. A CME, parceira da TC News, oferece a abertura dos trabalhos na terra do Tio Sam. Vamos lá, meus amigos. Na tela para vocês a tabela da volatilidade. Começamos narrando os personagens DXY, VIX e Yields de 2, 10 e 30 anos. Olha só o que temos, hein? Vamos começar pelo VIX. A principal notícia está aí, 4% de descompressão. E, de repente, o indicador que acenava para os 18 ontem está acenando para os 16,9 hoje, hein? 4% de marcha ré, 0,72 ponto de desidratação para o índice do medo. Olha o DXY, preste atenção. Todo trade que deu oxigenação para bolsas pelo mundo que não nos Estados Unidos e para moedas pelo mundo que não o dólar, todo esse trade passeou por um DXY mais fraco, que saiu dos 110 e veio buscar os 96. Ontem nós tivemos uma pausa nesse processo, com uma alta de 0,40, 0,50. Nós ainda não estamos vendo reversão da pausa recente, porque o DXY segue subindo, 0,23% a 97,738 pontos. Bem importante de monitorar a dinâmica da moeda americana a nível global. E os de 2, 10 e 30 anos estão tendo um custo maior no retorno médio pago aos investidores, sobretudo na cauda longa, em meio à errática política tarifária de Trump. Você que está chegando agora, o grande pano de fundo é aquele em torno do qual a gente se debruçou durante 40 minutos do Morning Call hoje. A guerra tarifária do Trump, o novo capítulo, que 9 de julho nada, agora o foco é 1º de agosto, as cartinhas, e não são cartinhas de amor, são cartinhas de taxa, que vão sendo distribuídas pelo planeta. Tudo isso a gente organizou mais cedo no noticiário e todos esses ingredientes dão o contexto e o caldo para o comportamento dos personagens assim. Vamos passear com a Camila Nascimento pelas bolsas americanas? Você, cá. O S&P abriu na estabilidade, levíssima alta de 0,01%, 6.231 pontos. Dow Jones cai 0,16%, 44.335 pontos. E Nasdaq avança 0,21% aos 20.456 pontos.
O Russell 2000 sobe 0,50% aos 2.224 pontos, Léo. Apple caindo 0,5%, Amazon 0,20%, Google sobe 0,30%, Meta também 0,40%, Oracle é o grande destaque, embora não seja uma das magníficas, vai subindo 2,21%. Microsoft recua 0,14%, Nvidia sobe 0,53% e Tesla ensaia alguma recuperação. Ontem tombou praticamente 7%, agora avança 1,67%. Vamos lá, não para não. Impacto do mercado à vista nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Estava bastante curioso para ver se o Ibovespa adquiriria uma direção, e a verdade é que não, pelo menos por hora. O Ibovespa segue caindo 0,15%. E aí, cansou? Nada mais? O Ibov tá parado, a gente sabe o quanto ele depende do fluxo estrangeiro. É um dia que eu considero relevante para a gente ver um pouco do fôlego da Bolsa Brasileira. O dólar por aqui mudou a cara. Ele saiu de 0,7% de marcha ré, 0,6%, e foi para 0,35%. Olha como diminuiu o ímpeto de baixa. A curva de juros não. Ela segue sólida com 8 pontos base ou 9 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Então, Coutinho, você tem dois shows aí, o dólar e o índice no caso brasileiro e as bolsas americanas, os índices acionários americanos. Por onde você começa? Vamos lá fora, vamos aqui primeiro, Leozinho. Pessoal, olha só, Brasil, esquerdo, índice, cai, lateraliza, cai. Então, rompeu, ainda que de forma não definitiva, 141.145. O índice dá fortes sinais de queda, atento quem está comprado. Dólar, lado direito, o dólar fez cai menos, vira, sobe. Fez a composição de 4 candles. O dólar sobe, R$ 5,500. Objetivo, 5,519 numa figura desfavorável. Atento, colocação de stop. Olhando lá para fora, Black Arrow da Nelógica. 4 índices. Me preocupa o quê? O mercado americano começa a lateralizar, o mercado americano começa a desacelerar. Então não é só uma lateralização que mantém nível, é uma lateralização que, além de lateralizar, começa a enviesar e voltar para dentro do canal. Quem tiver exposto a ativos nos Estados Unidos, por favor, fica atento. Vale para Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000. Bom, índices acionários passados a limpo lá nos Estados Unidos. Revisita o dólar e o índice aqui no Brasil. Vamos em frente com a cobertura. Gabriel Junqueira, abertura do à vista americano. Diz o que para você? O mercado nos Estados Unidos, Léo, ele tá ali numa volatilidade tremenda, né? Qualquer tweet, qualquer cartinha nova do Trump pode mudar tudo, né? E a gente tá vendo, e aí é o que chama mais a atenção, é a situação da curva de juros lá, né? Então, com a aprovação da Big Beautiful Bill do Trump, a gente teve uma situação que os juros lá dificilmente vai cair no curto prazo, assim, ele está mostrando uma resiliência muito grande e isso é muito relevante para o fluxo de investimentos globais, né? Tanto que desde então ali a nossa bolsa aqui no Brasil, que está sendo sustentada por estrangeiros, ela vem tendo muita dificuldade de performar. Então eu acho que a gente precisa botar um asterisco nisso, né? E sobre a situação aqui de uma empresa, né, Léo, hoje eu queria comentar um pouco sobre Porsche, né? A Porsche ela divulgou os seus dados, né, de entregas globais no primeiro semestre. As entregas caíram 6%, com destaque negativo para a China. China teve uma queda de 28% nas entregas das Porsches, principalmente pela concorrência local dos veículos elétricos, né? O crescimento nos Estados Unidos foi só 10% contra 37% que tinha sido no mesmo período do ano passado, e a empresa destacou que o Macan elétrico é o destaque, representando 60% das vendas do modelo. Apesar disso aí, está revisando tudo para baixo devido a esse ambiente competitivo ali por players locais, principalmente na China, e também pelas tarifas que seguem trazendo muita situação para isso, né? Gostou? Quer comprar Porsche, né? Não o carro, né? A ação ali para a gente se expor, né? O carro é um pouco mais caro, né? A gente pode estar lá nos Estados Unidos, não diretamente na Porsche, que é listada somente na Bolsa de Frankfurt, mas via as ADRs da sua controladora, a Volkswagen, né? A ADR dela, VWAGY, né? Então é a ADR da Volkswagen negociada para quem quer se expor a Porsche.
Vamos lá dar uma olhada então. VWAGY. VWAGY. Vê se você consegue localizar aí, Coutinho. Não achei, não. Por enquanto, será nada? Que não tem aqui? VWAGY. WAGY. Não, pera só um pouquinho. A gente vai ter que fazer um outro teste aqui. Pera. Vê na outra, você tá na... Lógico. VWAGY. Ah, tá aqui, apareceu. Vamos ver. Essas coisas do Junqueira de gente chique. Olha só, pessoal, deixa eu só carregar. Tá lá. O ativo tá... escala diária? Escala diária. O ativo tá lateralizado. O ativo oscila bastante. Deixa eu só dar um zoomzão aqui para ver onde eu tô. Tô na parte inferior do gráfico. O ativo cota $10,77, 10,75 no seu pré-mercado. O ativo vem numa figura de convergência. Apesar de toda a movimentação, você vê que ele é um ativo que não é beta correlacionado com índices americanos, né? Então você vê que a formação gráfica é completamente diferente. O ativo está estável. Formação gráfica de compra, eu acho perigoso. Nota que você está no movimento ascendente, você tem uma harmônica que te levaria a $12, mas você também tem topos descendentes. Quem quiser se expor, minha recomendação, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Olha, eu gostei e me identifiquei muito com o comentário do Kleber Neves Nogueira. O Klebão chegou e escreveu: tô me expondo em Volkswagen, comprando golzinho e não Porsche. Tá vendo? Um homem do povo. Este é o Super Kleber. Assina embaixo, meu garoto. Tamo junto na mesma toada. Já o Luca Boni me escreveu aqui dizendo: Leozinho, pode mencionar. Tô saindo bem na foto. Já tenho Porsche pro final de semana. Eu vou te falar uma coisa, viu, Luca? Você... Olha, cuidado aí, garotinho. Cuidado. Sai daí, garotinho. Não acelera tanto, hein? Às 10h39. Leilão do Tesouro. Leilão do Tesouro é o destaque da Camila, que pode até emendar, cara, com os outros 2 highlights corporativos que você separou sobre Estados Unidos. Oracle é um deles. À vontade. Vamos lá, então, vamos começar pelo leilão do Tesouro. Em NTNBs com vencimento em 2028, o Tesouro ofertou 300 mil títulos, com vencimento em 2032, 150 mil. E NTNBs com vencimento em 2045, o Tesouro ofertou 500 mil títulos. No total, foram 950 mil títulos em NTNBs. Em LFTs com vencimento em 2028, o Tesouro ofereceu 150 mil títulos e com vencimento em 2031, 500 mil, totalizando 650 mil. E só para comparar com o último leilão, na terça-feira passada, o Tesouro ofereceu 1,4 milhões de títulos em NTNBs e 900 mil em LFTs. Para repercussão rápida na curva de juros, os DI estão desidratando até 9 pontos base agora. Então tá pago o destaque do leilão do Tesouro Nacional. Agora a gente parte para as notícias no mercado americano. Eu vou destacar aqui primeiro a Amazon. A gente tem o Prime Amazon Day. A companhia faz um evento de 4 dias, é mais longo do que normalmente acontece nesse ano, mas os vendedores da Amazon restringiram os descontos no Prime Day devido às tarifas. Segundo essa matéria do Financial Post, o Prime Day Amazon está entrando na guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com tarifas em constante mudança e levando algumas marcas a ficarem de fora da liquidação de verão e também alguns compradores dando insinuações de que planejam recuar nesses descontos. Esse evento, como eu disse, vai durar um pouco mais nesse ano, vai durar 4 dias e apesar da guerra tarifária, a expectativa ainda é de aumento nas vendas. Léo. Obrigado. Olha, neste momento, se você pegar a cotação de Amazon, é $222, é uma queda de 0,27%. Tá, entre os papéis aqui que compõem a prateleira das 7 magníficas, dá para dizer que Amazon é o papel que menos cai. O papel que menos cai. Estão caindo Microsoft 0,23% e Apple 0,45%. A Amazon cai só 0,25%. Os outros papéis estão subindo. Vamos pro gráfico. Amazon, me parece aquele clássico sobe, lateraliza, sobe, né? O papel tá bem, Léo. Olha só, ativo cota 200, tem o antigo, né? 22347, sob controle. Topos e fundos ascendentes, canal de alta, envelope de alta na curta. Quem tá comprado tá bem comprado. Objetivo do ativo, $236, sem grandes novidades, não tem figura de reversão. Só lógico, né? Coloca o stop, como você está no final do movimento, eventualmente fica mais propício que esse cara faça o movimento. Mas de 223 a 236, a priori, tudo sob controle. Temos 10h42. Para fechar, cá, qual outro highlight você separou nesse contexto de mercado americano? Na sequência, a gente volta a focar lá
no Brasil, ou aqui no Brasil, e tem Tesla no radar, tá? Muita gente perguntando a respeito de TSLA, tentando aquela entrada especulativa depois da queda de ontem. Vamos lá, você, cara. Vamos agora falar então de Oracle. O papel está subindo 2,83% no pré-mercado americano. O ticker é o ORCL. No à vista agora, né? É isso mesmo, no mercado à vista agora, já abriu o mercado americano. Então, os analistas do Banco Jefferies elevaram o preço-alvo das ações de Oracle na expectativa de uma aceleração no crescimento da companhia. Os analistas apontaram para o impulso acelerado na nuvem. Eles observaram na semana passada que a empresa disse ter assinado um único contrato plurianual, onde a partir do ano fiscal de 2028 geraria 30 bilhões de dólares ou mais em receita anual. Então, a gente tem Oracle recebendo novos aumentos de preço-alvo de analistas do Jefferies nessa terça-feira. O preço-alvo para a companhia passou dos 225 dólares para 269. Olha, eu monitoro o Oracle. Eu vou confessar a vocês que para além das 7 magníficas, eu incluí aqui no radar, dá tempo, 10h44, eu vou ser breve. Eu incluí no radar uma empresa que representa o setor bancário da maneira mais sólida possível. Coloquei JP Morgan, que para muitos na analogia é como se fosse o Itaú aqui para nós brasileiros, o JP Morgan para os americanos. Coloquei também aqui no meu radar Coca-Cola, inspirado na última participação do Fábio Fares, que falou quanto essa empresa dá termômetro de economia real e fala de reinvenção e de reposicionamento. Coloquei Coca-Cola aqui no meu monitoramento. E coloquei também Oracle. E sabe quando que eu coloquei Oracle? Quando o Gabriel Junqueira, numa das suas participações aqui, chamou a atenção para Oracle. E olha, desde então é um dos papéis que mais tem me impressionado. Aqui a gente tá vendo, ó, um sobe, lateraliza, sobe, aí um baita de um esticão, né? Sobe pra caramba, lateraliza e sobe pra caramba de novo, Coutinho. Imparável, o ativo cota 232, pronto, 237 dólares agora. Objetivo 247. Esse 247 é o primeiro, né? Se você der uma apertada no FIBO aqui, você estaria falando de Oracle a 326 dólares, né? Então o Oracle vai muito bem. Quem está comprado no papel, muito bem comprado. O Oracle é um papel a ser observado, tá? Na linha de frente da implementação de IA nos Estados Unidos. Então, com certeza, pode acompanhar porque deve dar bom. Só fica atento, por favor. 247 tem um ponto de interrupção. Às 10h45, no oferecimento de CME Group, você curtiu a cobertura do mercado à vista na terra do Tio Sam. Amanhã tem mais. Tesla ficou no nosso radar, você pode pagar pra galera. O dólar aqui no Brasil caindo 0,56% e Ibov parado no 0,13%. Vamos começar a atender os pedidos da galera. A gente tem várias interações acumuladas pro programa de hoje. Mas eu tô com a pulga atrás da orelha. Quero saber se a pulga tá atrás da sua orelha também, ô Gabriel Junqueira. Já ouve aí pra você avaliar. Que é o seguinte, não sei quantas pulgas. Se depender do efeito sonoro, são várias. Mas aqui é uma só que está aqui. Eu não sou cachorro, não. Para viver empolgado. Tão empolgado. Às 10h46. Mas pra gente matar as pulgas, por que esse Ibov tá caindo 0,15, 0,18? Acabou o fluxo? O estrangeiro que estava aqui não tá mais? Pô, lógico que é muito cedo pra apontar isso. Mas incêndios não começam generalizados, perguntas estruturais tampouco. Vamos lá, 10h46, Tesla no radar, Coutinho. Vamos lá, pessoal, Tesla lateralizado. Tesla não podia perder 291 e se segura, cota 297. Formação gráfica de Tesla permanece ruim. Aquele nosso ponto de entrada lá acabou sendo preterido nessas 3 semanas de alta e depois voltou, acabou devolvendo tudo. Então quem está comprado em Tesla, por favor, atenção. Cota 296, continua não podendo perder 291, se perder a Zeda, fica de olho no papel, por favor. Se continuar subindo, ok. Aí o céu, o limite, pelo menos 367 seria o objetivo desse cara. 10h47, todo mundo monitorando, continua um patamar ali relevante de suporte, essa linha central das alaranjadas que você colocou. Gabriel Junqueira, contigo, Curi, nós comentamos mais cedo, resultados classificados como sólidos no segundo trimestre, não é isso?
Exato, né? Ela teve aqui os seus destaques operacionais e os números muito sólidos, Léo. Vendas líquidas de 2,3 bilhões, alta de 29% na base anual. Velocidade de vendas em 47,5, ainda bem robusta, mas teve uma leve queda em relação ao ano passado. Foram lançados 9 projetos no trimestre, 2,2 bilhões em VGV. Destaque São Paulo com 6 projetos, Rio de Janeiro com 3. Né? Gabriel, eu sinto muito, perdão por ter que interrompê-lo. Acaba de pintar uma informação numa das agências internacionais que nós monitoramos. Estados Unidos e Japão concordaram em continuar negociações vigorosas sobre tarifas, o que aponta para um desfecho, aqui é complementa meu, o que aponta para um desfecho mais favorável do que os atuais 25% impostos pelos Estados Unidos contra os japoneses. O Japão continua buscando um acordo mutuamente benéfico. Esta informação é suficiente, eu vou mostrar na tela para vocês, para derrubar o VIX. O VIX estava caindo 4%, acelera a queda para 5,22%. Volta para os 16,8%. E o DXY, que subia 0,25%, arrefece para 0,13%. Atenção para essa informação, ela pode ajudar o trader, acaba de pintar. Isto pago. Voltamos com o Gabriel, que estava no meio do raciocínio a respeito de Cury. Pois não, Gabriel? Bom, Cury, Léo, bicho, até me perdi aqui, mas bom, vamos aqui, ó, no acumulado do primeiro semestre, os lançamentos já somam 5 bilhões de reais, um avanço de 38%. A geração de caixa segue consistente, 103 milhões de reais de geração de caixa, marcado o 25º trimestre consecutivo de caixa positivo da companhia. Cara, a gente vai ver nos números essa empresa aqui, honestamente, para mim, eu não sei nem mais o que dizer, Léo. Que empresa maravilhosa, cara. E assim, a Cury, para mim, das construtoras, ela dá uma aula aqui em tudo que a gente está vendo. É uma construtora que a gente teve o prazer de entrevistar o Ronaldo no almoço de negócios. Quem não acompanhou essa entrevista, ela tá salva ali para você acompanhar o que a empresa está falando. E tudo que o Ronaldo falou pra gente é o que está acontecendo e, se bobear, até melhor. Então, para mim aqui, Cury segue com um fundamento muito, muito sólido. E o Coutinho já fez a análise gráfica ao longo do programa de hoje, tá bonito pra caramba, esse é o semanal, né, um tal de um sobe lateraliza. Com isso a gente pode até avançar pro segundo tópico que havia sido preparado pelo Gabriel, aproveitando aí a dedicação que ele tem nos tópicos que estuda, pra gente falar de Siri. Muita gente olha pra Cirela e o Bradesco BBI soltou um estudo, um relatório a respeito. Por onde foi o documento, hein, Gabriel? Exato, o Bradesco BBI ele vê um valuation da Cirela começando a se pressionado, mas com fundamentos muito sólidos, né? Então, quando a gente olha para a Cirela, ela já acumula uma alta de 51% nesse ano, porém o múltiplo preço-lucro dela caiu cerca de 30% desde o início de 2024. Ela saiu de um múltiplo de 7 vezes para 4,4 vezes. E isso vem muito da preocupação do mercado de uma possível desaceleração do segmento de média e alta renda, né? O desempenho operacional dela segue muito forte, por isso até que o múltiplo está comprimindo, né? Então, se você tem uma ação que subiu 50% e o múltiplo comprimiu, vamos lembrar, né? Preço em cima, lucro embaixo. Então, se esse múltiplo diminuiu, quer dizer que o lucro subiu muito mais que 51%, né? Então, os lucros recorrentes e o EPS do papel estão muito fortes. O papel realmente, olha, tá num ponto para um re-rating caso o sentimento do mercado melhore, né? O macro dele pode aí ter uma boa melhora caso essa curva de juros tenha uma descompressão e principalmente o segmento de baixa renda que vem performando muito bem, como a gente viu com o Cury, começar a ter uma rotação para outros nomes que ficaram um pouquinho mais para trás, Léo. Ô Coutinho, esse é quase um repeteco do último gráfico, não sobe, lateraliza, você também colocou no semanal, certo? Porque na verdade o que me preocupa, Léo, como a lateralização ela é muito grande no diário, isso acaba ficando ruim para analisar, entendeu? Então assim, movimentos muito longos, a gente pega, joga no semanal para poder compactar. A formação gráfica é benéfica, envelope de alta, de novo, me preocupa, o ativo tá lateralizado há praticamente 4 meses, mas ok, rompendo R$ 26,58, fica bonitão. 10h51. Para fechar, Gabriel, expectativa em torno de JBS S32. Várias perguntas no chat a respeito de JBS. E para aproveitar o seu destaque final, convocar a galera que esqueceu do like para deixar o like. Nós já estamos nos aproximando dos 1.400 likes. Temos aqui, ó, 1.372. Vamos furar esses 1.400, buscar os 1.500, enquanto o Gabriel dá uma aula de JBS. Sua expectativa para o futuro próximo, sabemos do quão apaixonado por JBS você está. Você sabe que ela me ligou de FaceTime ontem, né? Ela tá longe, tá lá em Nova York agora, né? Ela deixou a gente aqui, mas a gente sempre apoia.
Quando você tá numa relação assim, né, Léo, a gente quer ver a pessoa que tá conosco andar pra frente. Quando ela apareceu com essa ideia de ir pra Nova York, eu fui o primeiro e o maior incentivador da minha JBS sair daqui do Brasil, porque esse mercado nosso é pequeno demais para essa empresa, sabe? Então, assim, a gente tem que estar sempre apoiando quem tá do nosso lado para almejar o grande potencial que ela tem, né? Mas o problema maior que está acontecendo com a JBS é que os sell-sides não têm esse amor que eu tenho por ela, né? Então o Itaú BBA e a XP escreveram 2 relatórios de prévia para o segundo trimestre e nos 2 relatórios eles apontam para uma prévia pior do que o consenso da Bloomberg, né? Eles colocam aqui o destaque negativo, sendo o segmento de carne bovina nos Estados Unidos que segue com margens muito pressionadas, altos custos. Aliás, essa questão do custo do segmento bovino é uma coisa que eu e o Rodrigo, a gente bate muito na tecla na nossa hora do agro, na sala de trading, a gente mostra o arroba do boi. O arroba do boi nos Estados Unidos está num preço assim, all time high e mostra um ciclo lá muito forte. Então, enquanto isso estiver acontecendo, e aí vale lembrar, né, que o frigorífico, ele tem na aquisição de matéria-prima 80% do seu custo, né? Então, se você tem um arroba de boi muito alto, o custo dele sobe demais, pressiona as margens e fica com margens negativas. O lado positivo é que o frango, né, o frango está indo muito bem, né? Então a PPC e a Seara seguem com resultados fortes e apesar daí da gente ter tido a questão da gripe aviária aqui no Brasil, isso não deve abalar muito o resultado da JBS para esse próximo trimestre. No entanto, os sell-sides não estão com esse amor todo que eu estou, eles estão de mal, né? Acho que, enfim, a JBS é a adepta da monogamia, né? Então ela tá só comigo, não tá com eles, e aí eles estão aí falando de um resultado que pode vir um pouco mais misto, então a nossa querida pode ser que ela fique ali um pouco mais de lado por um certo tempo, Léo. Resumo da ópera. O Gabriel gostaria que JBS fosse poligâmica, desse amor ao sell-side, a fim de que todos a quisessem andando pra frente. Como isso ainda não é possível, seria até coerente com a boiada. Mas como isso ainda não é possível, Coutinho, o papel está travado no curto prazo. O gráfico diz o quê? Olha só, Léo, ele tá travado e ele deu uma azedada, né? Você tinha um envelope de baixa, cai, lateraliza, caiu. Perdeu R$ 74,88. JBSS2, objetivo, R$ 71,50. Já dançou muito esse tipo de música? Julio Iglesias? Leozinho. Não, mas Leozinho você não podia esperar menos do que isso, né? Léo conhece. Eu não tenho a menor dúvida que ele conhece todos de Julio Iglesias. Romântico, né? Romântico. Eu não posso falar. 10h55, Junqueira, obrigado, um abraço, até amanhã! Bom, eu que agradeço o Léo, Camila, Coutinho. E aqui eu queria só deixar um convite, Léo. Eu fiz um post na plataforma do TC ontem, falando um pouco de trade eleitoral. Fiz uma análise quantitativa do trade eleitoral, para basicamente a gente ter mais ou menos uma ideia como é que foram os outros ciclos eleitorais, como que o mercado reagiu e tudo mais. Ficou bem interessante, e como é um tema que a gente fala muito aqui, convido o nosso telespectador a correr lá e ver um pouquinho desse post que pode trazer alguns insights interessantes para o seu investimento, tá? Muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Valeu. Você me conhece? Valeu, Conheço esse sim. é o Conheço sim. Não vai mentir não, a gente se viu um dia já. Não mexa mais comigo. 4 minutos para as 11, Gabriel Junqueira passando por aqui. Ó, depois vai ter que explicar como é que foi esse encontro aí, hein? Me surpreendeu, eu não sabia. 4 para as 11. Vamos lá, Coutinho, dá tempo de 3 pedidos que nós separamos aqui da audiência. Muito obrigado ao Anderson Rocha. Léo, cadê a Fiboninha? Fiboninha é às segundas, quartas e sextas, tá, Anderson? Terça e quinta, o Coutinho dá uma dispensada nela. Não sei onde ele a deixa. O Por que não, Lucas? Também o Fabrício Arseno. Léo, muito bom dia. Não entendi o que você escreveu, Fabrício. Coloca alguma coisa aqui no Coutinho, não entendi nada. Coloca Torneiron pra Coutinho. Que... Eu não sei o que é. O Marcos tá aqui. Ai, você me paga, viu? O Marcos tá aqui. Quem mais? O Ricardo Cunha também tá na área. Ele falou que tá em put de JBS. Já falamos de JBS. O Roberto, também o Carlos Lopes. O Trader Faker. Quem mais tá aqui, ó? O Samir da Silva Rosa. Ele tá pedindo Auri 3, Coutinho. Bora lá, pessoal. Auri 3. Double clique zoomzão. Fiz o double clique e faltou o zoomzão.
O ativo lateralizado, a lateralização ficou preterida, a Auri perde 9,66, que eu preciso descobrir o que é. É esse suporte aqui, ó. A formação gráfica tá ruim, por favor, comprados em Auri, atento. O ativo começa a fazer movimento de correção com objetivo R$ 8,96. Comprados, por favor, atento, stop. Ok, vamos lá, também para, depois de Auri 3, um abraço pro Meirense deixou o like aqui. Vamos, 2 minutinhos aqui. O Fabiano César, aliás, muita gente tá falando de HBOR3. Vamos se despedir do Coutinho com esse papel, mas cá tem um complemento, uma informação que ajuda a explicar por que o papel está do jeito que está. E olha aí, esse é o Kendall da vergonha. Olha a porrada baixista em HBOR3. Quem tá em Elbor hoje tá tocando a marcha da derrota, hein? A menos que esteja vendido, é a marcha da derrota. Você, Camila Nascimento. Elbor estava em leilão até agora há pouco, saiu de leilão, tá caindo mais de 16%, cotando R$ 1,93. Puxa vida. E a Elbor Empreendimentos informou nesta terça-feira que tomou conhecimento de manifestações e questionamentos que vinham acontecendo em redes sociais, perguntando sobre determinados aspectos das informações financeiras da companhia. Diante disso, a empresa disse que tem absoluta confiança na correção e também na fidedignidade de suas informações financeiras. A Elbor ressaltou que essas informações são rigorosamente preparadas de acordo com as melhores práticas contábeis. Léo. É um noticiário pesado, né? De questionamento, vai tocar em governança corporativa, o mercado reage a isso, Coutinho. E azedou, olha só, você tinha um suporte a 2,19 mais agressivo, vou tirar, você tem um suporte a 1,99, então é aquilo, né? É um ponto de compra? Tecnicamente é. Agora, de novo, o cenário não agrada muito, posso fazer um paralelismo com o BBAS3. É um ponto de compra? É, mas de novo, então eu teria um pouco de atenção. Para os comprados, o sofrimento é grande, 1,99 é ponto de suporte. Agora, a inércia do movimento, esse gráfico está no semanal. Então, de novo, para esse gráfico fazer a curva e voltar a subir, você está falando de um par de semanas, se não mais. Pra gente se despedir, Coutinho, você convocar o like, olha o comentário do Investflix, daqueles que enchem nossa alma. Ele diz assim, só passando aqui para lembrar vocês do impacto gigante que vocês estão causando todos os dias. No mercado que não para, vocês são a bússola que informa, educa e inspira milhares de investidores. Que comentário fantástico, obrigado ao Investflix. Não sei o seu nome, gostaria até de saber, mas fica aqui o registro do nosso carinho por você em função do seu carinho por nós. Coutinho, bonito, hein? Pra gente se despedir então, convoca o like da galera. Missão cumprida. Pessoal, dedo no like se vocês não se importarem, por favor. Estamos com quantos? Estamos agora com, deixa eu ver, 1.415. 1.415? Bora pra 1.500. Bora pra 2.000 então, pessoal. Dedo no like, deixar o meninão feliz aqui. É legal que as metas do Coutinho são infactíveis, né? Em um segundo. Infactível não, lindão. 2.000 do nada, assim, num dia tranquilo? Difícil, Coutinho. Tá bom, Coutinho, amanhã. Homens de pouca fé. Amanhã a gente... Quero ver se até o meio-dia a gente chega em 2.000. Tá bom. Cuidado, hein? Tchau, Coutinho. Cuidado, hein? Tchau, um abraço. Tchau, pessoal. Um bom dia pra vocês. Eu os vejo às 16h30.